Capítulo 1371 Fim do Roxo, meio. Deixando-me tornar o líder da seita das sombras? Henry Fang ficou profundamente chocado. Inacreditável. Ele nunca imaginou que a situação se desenvolveria assim. Eu sou inimigo da Shadow Sect, até peguei seu feto soberano e imortal Gu. Por que o verdadeiro monarca da Montanha Roxa está fazendo isso? Que esquema ele tem? Inúmeros pensamentos se moviam e colidiam na mente de Henry Fang. Monarca verdadeiro da Montanha Roxa, qual é o significado disso? Henry Fang ficou em silêncio antes de perguntar. Purple Mountain True Monarch explicou, Fang Yuan, não precisa se preocupar, isso é um esquema, não existe tal coisa. Porque estou prestes a morrer. Sectral Soul foi capturado, Duke Long está aqui pessoalmente, ele não vai me deixar sair. A grande era está chegando, Henry Fang. A Corte Celestial quer ser o líder das 5 regiões e governar toda a humanidade. A Corte Celestial não vai deixar você escapar, porque você não é Shaolin Yun, você é um demônio de outro mundo completo, você tem a abertura soberana e imortal, bem como a verdadeira herança do caminho da sorte. Você não pertence a este mundo, você é um desafiador do destino, uma fonte de caos, a maior incerteza no céu e na terra. Você é o alvo do extermínio da Corte Celestial, se você não se livrar da Corte Celestial, eles irão erradicar você. Minha seita das sombras já quis desafiar o caminho do céu e se tornar um venerável novamente. Mas a Corte Celestial foi o nosso maior obstáculo, mesmo tendo perdido, prefiro passar tudo para vocês do que entregá-los aos nossos inimigos. Purple Mountain True Monarch disse isso e riu. Henry Fang ponderou, e mesmo na morte, não deixar os inimigos passarem momentos fáceis? Isso faz sentido. No entanto, preciso investigar algo. Pensando nisso, ele perguntou ao True Mountain True Monarch, você disse uma vez que o corpo soberano e imortal possuía uma enorme falha, o que é? Purple Mountain True Monarch riu, você não notou essa falha? Não é difícil adivinhar, a resposta é comida. Seu corpo soberano e imortal não foi criado pela reprodução humana, embora tenha carne e sangue, a origem é diferente. A essência de um imortal Gu de nível 9 permanece. Já que é como um imortal Gu de nível 9, ele definitivamente precisa ser alimentado. Os olhos de Fang Yuan brilharam intensamente, eu já havia adivinhado isso há muito tempo. O que quero perguntar é, o que exatamente o feto soberano e imortal Gu come? Purple Mountain True Monarch riu alto, você não adivinhou? Você está apenas testando minha sinceridade. Eu vou te contar. Purple Mountain True Monarch disse sua resposta, Fang Yuan respirou fundo depois de ouvi-la. Como ele esperava, a comida do feto soberano e imortal Gu era o que ele havia adivinhado antes. Nesse caso, tem um grande problema. Mas o verdadeiro monarca da Montanha Roxa realmente me disse diretamente, ele realmente parece sincero, dentro da terra abençoada da Shadow Sect, incontáveis feras almas formaram um exército e atacaram Duke Long como uma maré chocante. O Duke Long estava cercado pelo exército de bestas espirituais, seu corpo era menor do que qualquer uma das bestas espirituais, mas ele tinha uma força de batalha terrível, embora as bestas espirituais fossem numerosas, independentemente de seu nível de cultivo, todas caíram para o Duke Long. Duke Long acenou com suas garras de dragão. Svi. Com um som suave, uma marca de garra pôde ser vista, quase perfurou o espaço, ao longo do caminho, bestas almas foram dilaceradas, sem oferecer qualquer resistência. Entre essas feras almas mortas, havia feras desoladas e antigas feras desoladas, mas sob as garras do Duke Long, elas eram como tofu, macias e massacradas impiedosamente. Um monte de lixo, não importa quantos você mande, é inútil. O Duke Long flutuava no céu, seu corpo era alto e reto, lembrando o pico de uma montanha. Seus chifres de dragão eram afiados e implacáveis, seus olhos de dragão brilhavam com uma luz fria. Com ele no centro, no raio de 1000 passos, não havia seres vivos, um grande número de cadáveres de bestas almas estavam empilhados. Purple Mountain True Monarch já havia se escondido no exército de bestas da alma, seu paradeiro era desconhecido. O Duke Long foi sitiado pelo exército de bestas espirituais por tanto tempo, mas saiu ileso. Ele estava olhando inexpressivamente para um determinado local no chão. Ali, a porta da vida e da morte foi aberta, inúmeras bestas almas saíam de dentro como um geyser. As bestas almas tinham um instinto natural de sobrevivência para evitar o perigo, mas depois de tanto tempo dentro, a porta da vida e da morte era o domínio da Sectral Soul. As bestas da alma dentro da porta da vida e da morte eram controladas pela Sectral Soul até certo ponto, elas eram incrivelmente leais à seita das sombras e não se importavam com sacrifícios, elas ouviam as ordens do True Mountain True Monarch e atacavam Duke Long, mesmo que fosse sem esperança. Porta da vida e da morte, Duke Long ponderou. Este era um domínio isolado do céu e da terra, único neste mundo. Foi também um dos alvos do Duke Long nesta jornada. Depois de abrir a porta da vida ou da morte,
Quando o destino imortal fosse recuperar completamente, a alma de qualquer forma de vida após a morte, sem exceção, precisaria entrar pela porta da vida e da morte. Até então, com este domínio isolado do céu e da terra, o governo da corte celestial será absoluto. Da perspectiva de Duke Long, uma vez que ele usasse um movimento forte como a retração tripla de Ki, a terra abençoada da seita das sombras seria incrivelmente frágil. Mas agora, para não destruir a porta da vida ou da morte, o Duke Long decidiu usar outro método. Bom! Duke Long voou rapidamente, ele se movia como um dragão voador, furioso sem medo, todas as bestas almas ao seu redor foram lançadas voando, antes que incontáveis correntes de aras cortassem em pedaços. Apenas uma pequena alma dividida, onde você pensa que está se escondendo? Duke Long falou enquanto batia com a mão. Rumo! Uma enorme montanha translúcida criada a partir de correntes de ar desceu e pressionou imediatamente. Purple Mountain True Monarch cerrou os dentes, ele teve que aparecer e resistir. Ambos os lados lutaram enquanto a montanha da corrente de ar era gasta pela metade. Purple Mountain True Monarch tossiu sangue, ele foi jogado fora como uma pipa com as cordas cortadas. Por que você está resistindo? Você ainda tem esperança? Duke Long bufou friamente e atacou novamente impiedosamente com uma aura imponente. Espero, em Purple Mountain True Monarch sabia que não poderia sobreviver a esta batalha. Este foi seu último momento na vida. Seu olhar não pôde deixar de ficar um pouco nebuloso. Há mais de 100.000 anos. 7 pessoas emergiram da porta da vida e da morte. Uf! Finalmente saímos da porta da vida e da morte, revivemos. Somos apenas 7 agora. Felizmente, o Reverse Flow River não está por perto, caso contrário, como poderíamos ter ido embora? Agora que o venerável imortal do paraíso terra está morto, vamos lá, carregamos a esperança de nosso corpo principal retornar ao 9º posto. Naquele ano, a seita das sombras foi estabelecida, as almas divididas da primeira geração eram conhecidas como vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul e roxo. Isso significa que eu sou o roxo. O verdadeiro monarca da montanha púrpura olhou para a água, vendo seu reflexo, olhou para longe e vamos começar a cultivar, precisamos de força. Muitos anos depois. Rumo! Uma enorme explosão ocorreu quando a formação Gu se quebrou e a fumaça começou a aparecer. Conseguimos, como esperado do Purple, você é realmente incrível. Na verdade, conseguimos destruir a formação Gu que o venerável demônio ilimitado criou. Amarelo riu alto. Amarelo deu um tapinha no ombro de Roxo, perguntando, Roxo, entre nós, você cultiva o caminho da sabedoria, qual é o seu nível de realização do caminho da sabedoria agora? Grande mestre. Roxo respondeu claramente. A boca de Amarelo se abriu, céus, você é o primeiro grande mestre entre nós. Roxo olhou para Amarelo, o que há para se surpreender? Não se esqueça, somos as almas divididas do corpo principal, carregamos uma parte de suas experiências de cultivo. Amarelo acenou com a cabeça, e isso mesmo, a melhor coisa para ficar feliz é essa herança verdadeira e ilimitada. Passamos pelo teste final do venerável demônio ilimitado, essa verdadeira herança é nossa. Isso mesmo, desta forma, nossa esperança de executar nosso grande plano aumentou. Roxo sorriu levemente, e se evoluir assim, continuaremos a ganhar mais heranças e recursos verdadeiros, ficaremos mais fortes e abriremos o caminho para nosso corpo principal. Muitos anos se passaram novamente. Vontade do céu. Pensar que tem um poder tão grande. Até o Azur sofreu uma perda, o que fazemos agora? Quanto mais alto for o nosso nível de cultivo, mais fortes se tornarão as forças da seita das sombras e mais a vontade do céu nos atingirá. Nesse ritmo, teremos enormes problemas. Não é difícil resolver o assunto de Azur, eu tenho um jeito, que é refinar a espada de sabedoria imortal Fu. Quanto à vontade dos céus, vou pensar em uma maneira. Purple disse isso enquanto apertava os olhos. Mesmo que Azur não esteja mais limitado pelo amor, sua segunda venerável tentativa de ascensão falhou completamente. O que mais podemos fazer? Como podemos resistir à vontade do céu? Roxo começou a entrar em isolamento profundo, tentando o seu melhor para encontrar um caminho. Finalmente, ele encontrou um método. Assimilar com a vontade do céu? Deixe-me tornar temporariamente parte da vontade do céu. Mesmo sendo perigoso, a ideia é boa, entraremos na base inimiga e aprenderemos sobre uma parte dos planos da vontade do céu. Mas há algo a ser observado, e se a assimilação for de longo prazo, a vontade do céu poderá assumir o controle de mim e eu realmente me tornarei inteiramente parte da vontade do céu. Preciso encontrar uma maneira de manter minha própria consciência. Depois de uma longa e difícil dedução. Finalmente deduzi, vou chamar esse método de pedra de ouro roxo. Contra a vontade dos céus, embora a esperança seja pequena, ainda há vestígios dela. Tosse, tosse, tosse.
De repente, ele cobriu a boca, tossindo violentamente por algum tempo, enquanto o sangue escorria pelos espaços entre seus dedos. O tempo continuou a passar, em algum momento. A pedra roxa dourada quebrou quando Purple acordou. Onde é isso? Quanto tempo faz? Olhando para o ambiente desconhecido, Purple ficou atordoado. A maioria das almas divididas da primeira geração morreram. Restam apenas alguns, eles são como eu, quase mortos. Suspiro, felizmente, Shadowsec está se desenvolvendo bem. Purple soltou um suspiro profundo enquanto olhava para o céu. A vontade do céu. Ele tinha um olhar solene. Vovô, beba um pouco de água. Um dia, Purple acordou e encontrou uma dupla de mestre e servo ao lado dele. Uma jovem vestindo roupas elegantes junto com uma criada musculosa. Terceira jovem senhorita, não se preocupe com esse velho mendigo. Ah, você é muito bondoso, esse velho mendigo não é membro da nossa aldeia. Por que você está envolvido com ele? A serva olhou para Purple, sua aura de mestre foi revelada. Purple olhou para si mesmo, sorrindo amargamente. Capítulo 1372, Fim do Roxo, 2-2. Purple Mountain True Monarch percebeu que suas roupas estavam extremamente esfarrapadas, ele tinha um rosto enrugado coberto de poeira e lama, ele era magro e sujo. Mas logo, ele olhou para a mestra Gu à sua frente, pensando, é ela? A pessoa crucial no destino? Não, esse sentimento não é dela, é seu descendente. A mestra Gu deixou um pouco de comida antes de sair com o criado. Naquela noite, Purple foi até ela e deixou uma verdadeira herança em seu sonho. Essa verdadeira herança é um pouco confusa, tem caminho de sabedoria, caminho de transformação e também caminho de alimentação. Vou chamar isso de verdadeira herança da tigresa negra. Ah, me pergunto se será eficaz, posso influenciar alguma coisa? Mas ainda há esperança, pelo menos, certo? Roxo saiu silenciosamente. Planícies do Norte, em uma caverna. Ela está aqui. Purple Mountain True Monarch pensou consigo mesmo. Uma jovem Lady Vanshou investiu neste lugar, ao ver o True Mountain True Monarch, seu coração afundou no fundo do poço, e então, Sênior, você já estava aqui, este Júnior irá embora, não me atrevo a perturbar o Sênior de tomar esta verdadeira herança. A aura do Purple Mountain True Monarch fez o coração de Lady Vanshou palpitar. Purple Mountain True Monarch olhou para ela, pensando, esta é a garota. Ele disse, garotinha, você poderia se tornar uma fui mortal tão jovem, e também conhecer seus próprios limites, saber quando recuar ou avançar, muito bom. Não tenho as qualificações para receber esta verdadeira herança. Estou disposto a dar-lhe esta verdadeira herança, mas, depois de herdá-la, você precisa me contar sobre seu conteúdo. Você também me deve um favor, se houver uma situação no futuro, você deve ajudar a pessoa que usa esse caminho de informação Gulvor. HMPH, você pode me matar como quiser. Mas nunca implorarei por misericórdia. A mulher Gumaster deitada no chão disse teimosamente. Roxo riu. Garotinha, você é muito interessante. Você me lembra do passado. Conhecer-me é sua grande sorte. Dizendo isso, Purple esticou o dedo indicador, apontando para a testa da mulher Gumaster. Esta é uma verdadeira herança do caminho do fogo, estou lhe dando a primeira metade. Quando você alcançar o nível 5 e se tornar um especialista Gumaster, você poderá encontrar a segunda metade em algum lugar nas planícies do norte, se conseguir obtê-la, poderá se tornar um imortal. Dizendo isso, Purple desapareceu. Ascensão imortal? Esse velho mendigo é maluco, ele é um Gu imortal? A mulher Gumaster se recuperou depois de muito tempo. Ela deixou este lugar cheia de choque e suspeita. Purple ficou na nuvem, olhando para a mulher Gumaster que estava partindo. Ele murmurou, essa garota é muito especial, não só tem o cheiro do destino, ela também está recebendo a atenção da vontade do céu. Receio que um de seus parentes próximos se torne um peão da vontade dos céus no futuro. Jovem, tenho 3 verdadeiras heranças aqui. O primeiro pode permitir que você se banhe nas chamas e pise no fogo, ultrapassando o reino mortal. O segundo pode permitir que você controle o vento e voe no ar, vagando livremente pelo mundo. O terceiro pode permitir que você supere a vida e a morte, ganhando a capacidade de ajudar as pessoas do mundo. Qual você escolherá? Pense nisso e me diga. O jovem Taibai Unseng pensou um pouco e disse, o terceiro. Outra fonte de esperança. Suspiro, já se passaram quase 100.000 anos. Espero que as sementes de esperança que espalhei se acumulem o suficiente para ajudar o plano do nosso corpo principal. Rugido. Um rugido de dragão ressoou em toda a terra abençoada. Duke Long cuspiu chamas de dragão e atingiu diretamente Purple Mountain True Monarch. Purple Mountain True Monarch sacrificou seu próprio braço para bloquear seu ataque, antes de recuar. Duke Long agarrou,
Purple Mountain True Monarch sentiu uma dor intensa em seu coração. Depois de alguma luta, metade de seu esqueleto foi despedaçado por Duke Long. Purple Mountain True Monarch suportou a dor, embora não pudesse se mover, ele ainda tentou usar Vermes Ghoul para se esquivar. A expressão de Duke Long ainda estava fria. Quer saber por que você perdeu? Ele olhou para Purple Mountain True Monarch como um gato olhando para um rato. Purple Mountain True Monarch tossiu enquanto cuspia um pouco de sangue, olhando para Duke Long. Estou ouvindo. Duke Long sorriu friamente, desaparecendo no local antes de aparecer na frente do Purple Mountain True Monarch. Um punho duro. O estômago do Purple Mountain True Monarch foi atingido pelo punho, a força incomparável rompeu diretamente seu abdômen e criou um enorme buraco. Purple Mountain True Monarch era como uma bala de canhão, caindo no chão e criando um buraco profundo. Você tentou assimilar parcialmente a vontade do céu, a verdade é que Lady Star Constellation Imortal Venerable fez isso há milhares de anos. Ela é a criadora do caminho da sabedoria, como você poderia pregar peças diante dos olhos dela? A última metade da sua vida foi gasta fazendo uma coisa, lutar por peões contra a vontade dos céus. Mas, infelizmente, você foi assimilado pela vontade do céu, você também é um dos peões da vontade do céu. Duke Long disse isso enquanto descia. Purple Mountain True Monarch cerrou os dentes, exercendo sua força para voar para fora do poço. Ele voou para trás e caiu no chão, tossindo sangue novamente. Seu estômago estava preso por 2 pedaços de pele, mas ele não sangrava mais, já havia usado métodos de cura. Purple Mountain True Monarch tinha uma expressão pálida, seu corpo tremia, tudo que ele via era escuridão, usando apenas sua vontade para manter sua consciência, ele tentou não desmaiar. Duke Long pousou gradualmente no chão, ele não o perseguiu, esticando o dedo indicador para apontar para Purple Mountain True Monarch. Bum! Um grande feixe de luz disparou intensamente. Todo o corpo do Purple Mountain True Monarch estava brilhando com luz roxa, mas sob os ataques imparáveis de Duke Long, ele foi jogado para o céu, antes de cair no chão, seu corpo coberto por uma poça de sangue. Quanto ao segundo motivo pelo qual você falhou, tenho certeza que você adivinhou. É isso mesmo, este reino dos sonhos foi dominado pela vontade do céu. Quanto mais tempo o reino dos sonhos se manifestar, mais profunda será a infiltração da vontade do céu neste lugar. Desta vez, minha corte celestial foi abençoada por ter obtido a orientação da vontade do céu da constelação estelar, já entendemos a condição e localização do corpo principal da alma espectral. Ah, e aquele Fang Yuan, é bastante irônico, se ele se escondesse em outro lugar, não teríamos sido capazes de encontrá-lo, mas porque ele estava aqui para explorar o reino dos sonhos, ele estava completamente exposto à vontade do céu. Ele tentou desafiar a vontade do céu, merece a morte, morrerá hoje sem dúvida. O Duke Long deu um passo à frente. Durante o qual, inúmeras bestas almas se reuniram, era uma área completamente escura cheia de intenções de matar infinitamente contra Duke Long. Duke Long continuou avançando, sem olhar para cima, levantou o braço esquerdo e agarrou levemente. Rumo! Houve uma grande explosão, durante esse período, inúmeras bestas almas se quebraram, despedaçadas em pedacinhos. Duke Long tinha força de batalha quase no 9º nível, cultivando principalmente o caminho do Ki e o caminho da transformação secundariamente. Ele agora estava usando seus métodos de caminho de Ki, na frente dele, o exército de bestas da alma era como um frágil exército de brinquedo. Ele avançou, seu corpo era duro e seu cabelo esvoaçava. Chegando ao verdadeiro monarca da Montanha Roxa, o Duke Long se levantou e observou o verdadeiro monarca da Montanha Roxa a seus pés. Purple Mountain True Monarch estava deitado no chão, seus braços tremiam, ele estava tentando se sentar, ele queria ficar de pé. Ele queria continuar lutando. Assim, o Duke Long olhou para ele em silêncio, vendo exercer todas as suas forças para enfrentá-lo. Mas Purple Mountain True Monarch estava gravemente ferido, ele não tinha como revidar. Até a ação de ficar em pé era muito difícil para ele. Mas quando ele estava prestes a cair, Duke Long atacou e agarrou o pescoço do Purple Mountain True Monarch. Duke Long usou sua mão em forma de pinça para agarrar Purple Mountain True Monarch, segurando-o em direção ao céu. Qual é a sensação de ter suas esperanças frustradas? A tentativa de desafiar o destino resultará em um final tão lamentável. Mesmo a alma de um venerável não é diferente. Duke Long disse friamente. O verdadeiro monarca da Montanha Roxa agarrou os braços de Duke Long fracamente. Tosse, tosse, tosse. De fato, não tenho esperança, mas isso não significa que os outros tenham, não, esperança, A expressão de Duke Long mudou, seus afiados olhos de dragão olharam para o corpo do Purple Mountain True Monarch. Não admira que você seja tão fraco. Você mandou embora uma parte do seu imortal Fu. Você é verdadeiramente impenitente. Mesmo você não conseguiu, o que o resto da seita das sombras pode fazer?
O rosto do verdadeiro monarca da Montanha Roxa estava roxo, ele não conseguia respirar, não conseguia falar. Ele só conseguia pensar consigo mesmo, essa pessoa é diferente, Henry Fang. Você é definitivamente diferente. Você é um demônio de outro mundo completo, a melhor pessoa para resistir ao destino. Você é o maior peão escolhido pela vontade do céu para lidar com a seita das sombras, mas agora você já escapou da manipulação da vontade do céu. Assimilei a vontade do céu de espalhar esperança neste mundo e influenciar o destino. Infelizmente, falhei. Como disse o Duque Long, eu, sem saber, me tornei o peão da vontade do céu. No processo de assimilação com a vontade do céu, a vontade do céu também me assimilou. Não tenho mais esperança, mas Henry Fang, você carrega a maior esperança. Deixe-me exercer minha influência final no último momento da minha vida. Hehehe, estou muito curioso. Depois de ganhar toda a Shadow Sect, até onde você pode ir? Vá em frente e cause estragos neste mundo, Fang Yuan. Todos os seus pensamentos internos foram transmitidos a Henry Fang. Henry Fang suspirou profundamente, e uma pessoa perto da morte, e ele não tinha mais suspeitas, e eu entendo você, mesmo sendo inimigos, vou aceitar isso e me tornar o líder da seita das sombras. Muito bom, muito bom. Purple Mountain True Monarch fechou os olhos fracamente. No final, ele agarrou as mãos de Duque Long, embora seu movimento fosse rígido, ele não o soltou. Ele não caiu sem lutar. Neste momento, Purple Mountain True Monarch realmente morreu em combate. Seu cabelo roxo bagunçado não estava mais brilhante. Depois de 100.000 anos, sua jornada chegou ao fim. Essa pessoa que lutou incessantemente em sua vida finalmente descansou. Mesmo tendo falhado e perdido a vida, no momento final de sua vida, ele continuou a espalhar esperança. Ele morreu com grandes expectativas, talvez por isso ainda carregasse um sorriso ao morrer. Isto foi verdadeiramente 100.000 anos vivendo neste mundo, num estado de metade clareza e metade insanidade. Olhando para o céu sem se curvar, antes de sua morte ele presenteia a fonte do caos. Capítulo 1373, reconhecendo Fang Yuan como líder. Purple Mountain True Monarch não tinha mais força vital, ele agora era um cadáver. Que morte limpa! Duque Long bufou, seus olhos frios de dragão podiam ver tanto o interior quanto o exterior do Purple Mountain True Monarch. Purple Mountain True Monarch tinha muitos Immortal Fu originalmente, mas ele mandou a maioria deles embora, enquanto o resto morreu junto com ele. Não só isso, sua alma estava se dissipando rapidamente. Duque Long queria detê-lo, mas não conseguiu. O mais surpreendente foi que o cadáver do True Mountain True Monarch tinha originalmente muitas marcas Dão, mas agora todas estavam se dissipando. Ele realmente não deixou recursos para a corte celestial. Duque Long soltou a mão, quando o cadáver do verdadeiro monarca da Montanha Púrpura com valor 0 caiu no chão. As feras da alma rugiram e cercaram o Duque Long. Mas por causa de seu grande poder, nenhuma das bestas almas se atreveu a atacá-lo. As bestas almas eram muito maiores que o corpo do Duque Long, mas ele podia realmente se mover com confiança e devagar, sem impedimentos. Como esperado do Portal da Vida e da Morte, há um grande número de bestas almas aqui, mesmo se eu matar algumas, mais aparecerão, elas são infinitas. Duque Long suspirou suavemente. A Porta da Vida e da Morte era um domínio isolado do céu e da terra, existia desde a criação do mundo 1. Pensando nisso, ao longo da história, as almas de todos os seres vivos que morreram residiriam aqui. Somente depois que o venerável demônio do Lótus Vermelho danificou o destino Gu é que as almas ganharam a habilidade de permanecer no mundo exterior. Assim, bem no fundo da Porta da Vida e da Morte, apenas Sectral Soul Demon Venerável saberia quantas bestas almas ou almas realmente existiam. Duque Long não prestou atenção a essas bestas almas. Mesmo as bestas espirituais e memoriais eram apenas pequenos problemas para o Duque Long a menos que fosse uma fera desolada lendária e imemorial como Zui Hui ou Mao Li Qiu, então ele teria que lidar com ele seriamente. Sectral Soul foi capturado e a maioria das almas divididas estão mortas. É hora de sair e varrer o campo de batalha. Duque Long fez com que o assassino imortal movesse o portão do dragão, ele poderia entrar e sair livremente de terras abençoadas e grutas céus. Mesmo que a terra abençoada da seita das sombras fechasse sua entrada, não poderia prendê-lo. Mas quando ele estava prestes a se mover, toda a terra abençoada começou a tremer, rachaduras se formaram no céu, como um espelho quebrado. Duque Long franziu a testa ligeiramente, e toda a terra abençoada da seita das sombras é autodetonante? Como esperado de um demônio. Dessa forma, Duque Long não teve escolha senão desistir de seu plano anterior. Ele teve que abrir a porta da vida e da morte antes que a terra abençoada fosse destruída. Se a terra abençoada fosse destruída, criaria eventos de assimilação, este importante domínio isolado do céu e da terra não seria seguro. GRR. O exército de bestas espirituais rosnou de medo em suas vocalizações.
Este mundo estava sendo destruído, essas bestas espirituais sentiram que uma calamidade estava chegando. Mais e mais bestas almas entraram no caos. O Duque Long foi contra a maré e massacrou um bando de bestas almas, terminando na frente da porta da vida ou da morte. Ao mesmo tempo, fora da terra abençoada da Shadow Sect, não aguentamos mais. Vários corpos do Pure Dream Reality CR Physique voaram para fora dos reinos dos sonhos, um por um. Eles não eram corpos físicos extremos completos, eles tinham falhas. Mesmo que eles tivessem marcas do caminho dos sonhos, eles não podiam permanecer dentro dos reinos dos sonhos indefinidamente. Quando o tempo acabasse, eles teriam que sair. Mas quando o caminho justo dos imortais for na fronteira sul quis matá-los, a formação Superfu foi ativada e os corpos do Pure Dream Reality CR Physique foram teletransportados para longe. Esses corpos do Pure Dream Reality CR Physique foram criados usando os casulos de luz do Purple Mountain True Monarch, que gastou sua própria alma. Em termos de identidade, eles eram considerados almas divididas da seita das sombras, eram as almas divididas persistentes do venerável demônio da alma espectral. No entanto, sua força de batalha não era confiável, Purple Mountain True Monarch só lhes deu um pouco de fumo mortal antes de morrer. E seus pensamentos e fundamentos eram muito diferentes do Purple Mountain True Monarch, eles eram como novas entidades. Saudações ao novo líder da Shadow Sect. Depois de verem Rifang, eles prestaram homenagem a ele. Antes de Purple Mountain True Monarch morrer, ele havia organizado tudo. Ei Lulan, Bai Ningbing, Ing Wuxie, Fada Miao Yin, Tigresa Negra, todos saíram das aberturas imortais dos corpos do Pure Dream Reality CR Physique. Diante de Enrifang, essas pessoas tinham expressões interessantes. Miao Yin presta homenagem ao senhor líder da seita. A Fada Miao Yin falou primeiro. Ela e Qiao Si Liu estavam entre as três grandes fadas da fronteira sul, sua voz era sedutora, suas roupas eram de um lindo rosa, seu corpo era sedutor e seus olhos eram profundos, seu nariz era alto e seus olhos eram sedutores. Senhor líder da seita. A Tigresa Negra o seguiu. Sua expressão estava rígida, não faz muito tempo, ela havia lutado e queria matar Enrifang. Mas agora, o destino funcionou de maneiras misteriosas, Enrifang se tornou seu líder em tão pouco tempo. Ei Lulan cerrou os dentes, suspirando profundamente, e Ei Lulan presta homenagem ao senhor líder da seita. Ela havia trabalhado junto com Enrifang, tornou-se inimiga dele e até foi salva por ele antes. Ela também usou sua tia, Blazing Heaven Demônios, para prender Enrifang. Mais tarde, porém, durante a Batalha da Montanha Yitian, por causa de uma mudança nos acontecimentos, ela teve que se juntar à seita das sombras e passar por um duro acordo de aliança. Precisamente assim, depois que Enrifang assumiu o controle da seita das sombras, ele poderia decidir sua vida ou morte. Ei Lulan teve que abaixar a cabeça. Pensar que chegaria o dia em que trabalharíamos juntos novamente. Bai Ningbing ficou sozinha, ela cruzou os braços enquanto seus olhos de dragão brilhavam com uma luz fria, ela suspirou ao olhar para Enrifang. Seu relacionamento com Enrifang era ainda mais antigo. Da montanha Qingmao, eles viajaram juntos. E agora, os dois tiveram seus respectivos encontros fortuitos, eles se encontraram novamente e se tornaram aliados mais uma vez, foi realmente interessante. Quanto a Ing Wuxie, ele ainda estava no reino dos sonhos. Enrifang olhou para esses imortais Gu. Seu olhar passou pelos corpos do Pure Dream Reality CR Physique. Eles tinham vida curta, eles detonariam quando o tempo acabasse. Quanto maior o seu nível de cultivo, mais curta será a sua vida. Assim, esses corpos do Pure Dream Reality CR Physique eram bucha de canhão. Entre os membros da Seita das Sombras, os únicos importantes para Enrifang eram Ing Wuxie, Ei Lulan, Bai Ningbing, Fada Miao e Ing Tigresa Negra. Havia também Sexto Cabelo, o espião da Seita das Sombras dentro da terra abençoada de Langia, ele contava como a sexta pessoa. Entre esses seis, Ei Lulan era o mais confiável para Enrifang, porque ela não poderia traí-lo. Fada Miao e Lady Black Tigres eram membros da Shadow Sect devido às verdadeiras heranças do Purple Mountain True Monarch. Depois de herdar tudo do Purple Mountain True Monarch, Enrifang tinha um bom domínio sobre esses dois. Ing Wuxie e Sistent Her eram almas divididas de Sectral Soul, desde que Fang Yuan se tornou o novo líder da Shadow Sect, eles tiveram que reconhecê-lo. Quanto a seguirem suas ordens e agirem com entusiasmo, isso dependeria da habilidade de liderança de Enrifang. Bai Ningbing foi o mais difícil de controlar. Ela havia estabelecido um acordo de aliança com a Shadow Sect, eles tinham status igual. Mesmo quando o verdadeiro monarca da Montanha Roxa ainda estava por perto, Bai Ningbing não demonstrou muito respeito por eles, sem mencionar Fang Yuan, que acabará de se tornar o líder da Seita das Sombras. Neste instante, todos os tipos de pensamentos passaram pela mente de Enrifang. Em seguida, ele disse, Ei Lulan, cuide da formação do Superfu para mim, preciso acordar Ing Wuxie.
Ele estava controlando a formação Super Gu para resistir a fadas e Fei. Era muito difícil para ele dividir sua concentração em quaisquer movimentos assassinos complexos. A razão pela qual ele escolheu Ei Lu Lan foi porque ela era a mais confiável entre as 5. Movimento do assassino imortal Ravel Druin. Henry Fang conseguiu salvar Ying Wuxie, permitindo-lhe escapar do reino dos sonhos. No entanto, embora Ying Wuxie estivesse acordado, sua condição não era normal. Ele estava apático, não tinha nenhum espírito de luta, estava deitado no chão como se suas costas tivessem sido removidas. Ele estava completamente quebrado. Sectral Soul foi capturado, Purple Mountain True Monarch morreu, as esperanças e sonhos de Ying Wuxie foram destruídos. Ele sentiu como se não houvesse mais futuro, era sombrio e não havia absolutamente nenhuma esperança. Desde o início de sua vida, o objetivo de salvar seu corpo sempre o motivou e o impulsionou para frente. Mas agora que esse objetivo foi destruído, Ying Wuxie perdeu todo o seu ímpeto. Mesmo que todos fossem almas divididas, ele ainda é muito jovem. Ele não viveu tanto quanto o verdadeiro monarca da Montanha Roxa, desde a Batalha da Montanha Yitia. Quanto tempo se passou? Fang Yuan percebeu ao insistir, onde estão as heranças que o True Mountain True Monarch deixou em sua abertura imortal? Passe-os para mim. Mesmo que Ying Wuxie estivesse abatido, ele ainda reconheceu a identidade de Henry Fang e abriu a entrada de sua abertura imortal, deixando escapar um testamento roxo. O testamento foi cercado por uma essência imortal de nível 8, bem como por Imortal Fu, flutuando no ar verdadeiro monarca da Montanha Roxa. Henry Fang deu um passo para trás, sentindo-se vigilante. Mesmo que Purple Mountain True Monarch só tivesse um testamento, sua essência imortal e os vermes Gu eram uma ameaça para ele. A vontade roxa lentamente se formou na aparência do Purple Mountain True Monarch enquanto ele passava toda a sua essência imortal e vermes Gu para Fang Yuan, como o que ele havia prometido anteriormente. Imediatamente, Fang Yuan refinou todo o Imortal Fu. Henry Fang finalmente soltou um suspiro de alívio. Anteriormente, embora ele se comunicasse com o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura, isso era tudo que ele podia fazer, ele não podia permitir que o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura enviasse todas as suas heranças para a abertura imortal de Henry Fang. Purple Mountain True Monarch teve que passar essas heranças para Ying Wuxie antes que Henry Fang pudesse tomá-las. Claro, Purple Mountain True Monarch não solicitou nada de Henry Fang, mas sua intenção era clara. Purple Mountain True Monarch queria que Fang Yuan salvasse essas pessoas. Claro, se Henry Fang recusasse, ele não estaria em perigo. Pensar que meus ganhos desta vez serão enormes. Depois de receber as heranças, Henry Fang suspirou. Em seu plano original, ele queria exterminar a Seita das Sombras e se livrar das forças remanescentes da Seita das Sombras. Se ele tivesse sorte e desse um passo adiante, ele seria capaz de capturar a alma remanescente de Sectral Soul. Claro, ele não tinha muita esperança nesse aspecto. Ele sabia o quão difícil era capturar almas. E mesmo que conseguisse, a busca da alma seria extremamente difícil. Capítulo 1374, Voando para longe. Afinal, Sectral Soul foi o fundador do Caminho da Alma, um venerável nível 9, um dos 10 cultivadores no ápice no longo período da história. Seria uma piada se sua alma pudesse ser facilmente revistada. O venerável demônio ladrão do céu cultivou o caminho espacial e criou a ocultação divina e a ocultação fantasmagórica, que estavam em um estado permanentemente ativo e não usavam nenhuma essência imortal. Embora o corpo principal de Sectral Soul não tivesse essência imortal e vermes Gu, ele absolutamente não deveria ser subestimado. Quando o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura entregou todas as suas heranças a Fang Yuan, tornando Fang Yuan o líder da Seita das Sombras, os ganhos de Fang Yuan naturalmente superaram em muito suas expectativas anteriores. O verdadeiro monarca da Montanha Roxa quer que eu salve essas pessoas, mesmo que ele não tenha expressado isso verbalmente. Ele estava com medo de que eu suspeitasse e não concordasse em aceitar seu presente? Ele realmente se esforçou muito para isso. Mas se eu puder fazer bom uso dessas pessoas, elas serão de fato uma grande ajuda para mim. Eles já não têm outra opção, são meus aliados naturais. E, vou trazer todos vocês comigo então. Fang Yuan nunca foi uma pessoa de mente estreita. Mesmo quando ele acabou de transmigrar para este mundo, ele era assim. Suas experiências em sua vida anterior e nesta vida fizeram com que ele tivesse a mente muito mais aberta do que as pessoas normais. Bai Ningbing, Ei Lu Lan e Black Tigres o traíram. Mas e daí? Fang Yuan entendeu completamente suas ações. Todos esses pensamentos passaram pela sua mente por apenas um momento. Fang Yuan também armazenou o testamento do Purple Mountain True Monarch em sua abertura soberana e imortal. Sem essência imortal e Imortal Fu, o nível de ameaça desta vontade do Purple Mountain True Monarch era próximo de zero. No futuro, a menos que não tivesse escolha, Fang Yuan absolutamente não daria essência imortal e Imortal Fu para esta vontade roxa usar.
A situação era premente. Henry Fang não teve tempo de inspecionar seus ganhos, comunicando-se imediatamente com a vontade roxa em sua abertura imortal. A pergunta que ele fez foi naturalmente sobre o método de controlar a águia celestial do extremo superior que o True Mountain True Monarch havia mencionado antes. Era muito arriscado para Fang Yuan usar o selo de proteção contra fluxo reverso agora. Como tal, a águia celestial do extremo superior tornou-se naturalmente sua primeira escolha. As vantagens da águia celestial do extremo superior no lugar do selo de proteção contra fluxo reverso eram que ela era mais rápida e podia se mover e penetrar no espaço. Além disso, era uma fera desolada e memorial e tinha um corpo extremamente resistente. Naturalmente, a pré-condição era que Henry Fang fosse capaz de controlá-lo. Embora Henry Fang tivesse restrição de reputação, Imortal Fu não era dele e ele apenas o havia emprestado do clã Wu. Em segundo lugar, este Imortal Fu estava no 7º posto e provavelmente não teria força suficiente para controlar a águia celestial do extremo superior de 8º posto. Fang Yuan logo aprendeu sobre o método do Purple Mountain True Monarch. E surpreendentemente, ele também conhecia esse método. Este era um método de caminho de escravidão e tinha relação com uma pessoa. O nome dessa pessoa era um tanto estranho. Ele se chamava 180 escravos. Ele era um Eastern Sifu imortal que teve uma infância difícil, nasceu como escravo. Ele aproveitou todas as oportunidades que teve e assumiu riscos para crescer continuamente, finalmente chegando ao auge de sua vida. Ele foi um gênio absoluto no caminho da escravidão em sua geração. Os métodos normais do caminho de escravidão deveriam usar um status mais elevado para governar um status mais baixo. Mas ele fez o oposto, usando animais de status inferior para governar aqueles de status superior. A Aliança Zumbi do Mar Oriental apreendeu a herança de 180 escravos e colocou uma parte de seu conteúdo à venda aos membros da Aliança Zumbi. Shark Demon certa vez comprou uma parte do verdadeiro conteúdo da herança de 180 escravos. Ele queria usar grupos de tubarões para obter controle sobre aquele tubarão com fluxo de um dedo. Infelizmente, ele foi derrotado por Blazing Heaven Demons, e com a sede da Eastern Sea Zombie Alliance sendo planejada pela Shadow Sect, não apenas ele, até mesmo sua esposa Subai Men foi transformada em materiais Gu para refinar o feto soberano e imortal Fu. A fundação da Shadow Sect era extremamente profunda. Purple Mountain True Monarch era uma alma dividida de primeira geração. Ele definitivamente não tinha apenas um método para escravizar a imemorial besta desolada águia celestial do extremo superior. Mas o que o True Mountain True Monarch poderia oferecer agora era apenas este método de 180 escravos. Falando nisso, foi realmente uma sorte. Purple Mountain True Monarch possuía muitos Imortal Fu, mas antes, ele havia estabelecido a formação do Rio de Sangue Roxo. E em seus 100.000 anos de vida, ele espalhou verdadeiras heranças por toda a parte. Não foi fácil para sua atual variedade de vermes Gu usar um método para escravizar a águia celestial do extremo superior. Este movimento assassino imortal é chamado de 180 escravos. Ele usou seu próprio nome para isso. Parece que 180 escravos o consideravam seu principal trunfo e seu método de maior orgulho. Este movimento matador não é difícil, e eu também tenho todo o imortal Gu necessário. Seus Gu mortais são comuns e podem ser comprados no Tesouro Amarelo Paraíso. Parece. A seita das sombras já modificou 180 escravos. O que me falta agora são feras desoladas do tipo águia e feras desoladas antigas. Os pensamentos de Fang Yuan moveram-se rapidamente. A águia celestial do extremo superior continuou a amadurecer enquanto grandes quantidades de cristais celestiais eram gastas. Fang Yuan começou a comprar bestas desoladas do tipo águia e antigas feras desoladas do Tesouro Amarelo do Céu. As transações de feras desoladas vivas e feras desoladas antigas sempre tiveram um enorme mercado no Tesouro Amarelo do Céu. Mas as águias eram um tanto raras entre estes. O tempo era urgente. Fang Yuan não tinha muita escolha. Ele hesitou um pouco antes de tomar uma decisão. Ele proclamou imprudentemente no paraíso amarelo do tesouro, comprando feras desoladas do tipo águia e feras desoladas antigas por um preço alto. Podemos negociar com o Imortal Fu também. Em um instante, isso causou um alvoroço. Usando o Imortal Gu para comprar feras desoladas e antigas feras desoladas? Imortal Fu era único e extremamente difícil de refinar, enquanto feras desoladas e antigas feras desoladas eram fáceis de criar e cultivar. Ele estava claramente negociando com prejuízo. No entanto, Henry Fang teve que desconsiderar isso. Logo, ele atraiu a atenção de muitos imortais Gu. Eu tenho besta desolada e besta desolada antiga misturada com águias celestiais. Que imortal Gu você está vendendo? O primeiro Gu imortal perguntou. A águia celestial mista não era uma águia normal, tinha cabeça de águia e corpo humano, um par de mãos com 5 dedos humanos e unhas afiadas, seus pés eram de águia e tinha asas de águia. Gostava de usar um osso longo como bastão para lutar. Esta águia celestial mista pode ter uma aparência peculiar, mas é realmente uma águia. Posso usá-la. Fang Yuan pensou, antes de perguntar, quantos você tem?
Eu tenho 33 bestas desoladas misturadas com águias celestiais e 7 antigas águias celestiais mistas. Aquele Gu imortal respondeu. Henry Fang acenou com a cabeça e disse sem hesitação, vou comprá-los. Eu tenho um imortal Gu de nível 6 aqui. Apenas um imortal Gu de nível 6? Estas são 7 antigas feras desoladas. O Gu imortal disse em tom insatisfeito. Fang Yuan ficou ainda mais insatisfeito, gritando diretamente e desapareça se não estiver vendendo. A atitude daquele Gu imortal mudou imediatamente. Não fique tão bravo. Vou vendê-los. Como eu poderia não vender? No momento em que esta transação foi concluída, imediatamente criou ainda mais alvoroço no Tesouro Amarelo Paraíso. As transações do Treasure e Yellow Heaven estavam abertas, todos tinham visto pessoalmente ambos os lados negociando. Ele realmente usou um Imortal Fu para comprar as feras desoladas? Este é um evento sem precedentes. Há algo errado com o cérebro desse Gu imortal. Embora existam muitas águias celestiais mistas, em quantos materiais imortais elas poderiam ser transformadas? Usando materiais imortais equivalentes, eles seriam suficientes apenas para 10 tentativas de refinar aquele Imortal Gu de nível 6 que ele usou. Refinar Imortal Fu foi realmente muito difícil, com uma taxa de sucesso extremamente baixa. 10 vezes parecia muito, mas na verdade, houve muitos Fu imortais que tiveram que tentar 50 ou 60 vezes para refinar Imortal Fu. Não é uma fraude, certo? Este Imortal Gu tem problemas ocultos? Um Gu imortal estava em dúvida. Sem chance. Este é o paraíso amarelo do tesouro, quem pode enganá-lo? A luz do tesouro emitida era genuína. Minha vez, tenho arco-íris perseguindo águias, mais de 100 delas. Alguém veio fazer uma transação. As águias perseguidoras de arco-íris eram bastante pequenas e eram todas feras desoladas, nunca houve uma antiga águia perseguidora de arco-íris de nível de besta desolada. Esta águia não tinha grande força de batalha. As águias caçadoras de arco-íris selvagens gostavam de perseguir arco-íris, havia pouco a comentar sobre seus outros aspectos, mas em termos de velocidade, elas eram excelentes. Tudo bem, este Imortal Gu de nível 6 é seu. Fang Yuan estava pronto para comprá-lo. O vendedor perguntou sem jeito, podemos mudar para outro Imortal Fu? Eu tive que criar essas águias caçadoras de arco-íris por mais de 100 anos antes que elas pudessem crescer até esta escala. A postura de Henry Fang foi firme, caia fora. Negocie se quiser, ou vá embora em algum lugar. Não. Você está negociando ou não? Negociação. O sentido divino de Henry Fang bufou. Se eu não precisasse urgentemente de águias, vocês seriam capazes de obter tais benefícios? Apresse-se, aqui, leve seu Imortal Fu, meu tempo é precioso. Então, todos os seguintes Gu imortais começaram a se dirigir a Henry Fang como sênior. A cena estava ficando lotada, até mesmo os imortais Fu que não tinham feras desoladas do tipo águia se reuniram para assistir a esse show, para ver esse personagem excêntrico que estava usando o Imortal Gu para comprar feras desoladas e feras desoladas antigas. A comoção do Tesouro Amarelo Celestial naturalmente atraiu a atenção de muitas forças nas 5 regiões. Entre eles estava naturalmente a Corte Celestial, bem como o Céu da Longevidade e assim por diante. No entanto, eles não conseguiram impedir Henry Fang. O Tesouro Amarelo Paraíso sempre manteve a neutralidade, ninguém conseguia encontrar sua localização e ninguém era capaz de exercer influência sobre ele. Em pouco tempo, Fang Yuan reuniu feras desoladas do tipo águia e antigas feras desoladas suficientes. Para isso, Fang Yuan pagou 4 Imortal Fu, 3 de nível 6 e 1 de nível 7. Em troca, o número de águias que obteve foi chocante, chegando a mais de 400. A maioria deles eram feras desoladas, enquanto 20% eram antigas feras desoladas. Ao mesmo tempo, ele também reuniu o suficiente do Gu mortal necessário. Henry Fang começou a tentar ativar o movimento assassino imortal de 180 escravos. Ele teve cuidado porque esta foi a primeira vez que ele usou esse movimento. Sua velocidade era lenta, embora ele não pudesse perder um único segundo nesta situação atual. Vermes Gu. Depois que os Vermes Gu foram ativados, o progresso de Henry Fang foi bastante constante. Uau! De repente, seu corpo tremeu quando ele tossiu um bocado de sangue. A ativação falhou e a reação lhe causou ferimentos. Grandes quantidades de Gu mortais foram destruídas e sua energia mental também foi muito gasta. Homem como antes. Instantaneamente, Henry Fang se recuperou. Ele não tinha expressão no rosto enquanto continuava a ativar o movimento assassino de 180 escravos. Falha. Outro fracasso. Depois de falhar 3 vezes repetidamente, na 4ª vez, Fang Yuan resistiu a uma intensa dor de cabeça, finalmente ativando o movimento assassino. Um monte de luzes estranhas cobriu o extremo superior da águia celestial.
A águia celestial do extremo superior ergueu a cabeça e deu um grito claro e ressonante, submetendo-se ao governo de Enrifang. Sucesso! Enrifang não teve tempo de ficar feliz ao ouvir a voz de Lu Lan rápido. Estou prestes a perder o controle sobre a formação Gu. Fang Yuan cerrou os dentes, imediatamente soltando a águia celestial do extremo superior. Você não vai escapar. A voz um pouco consternada da fada Zivei ressoou. Enrifang havia, debaixo de seu nariz, se tornado o novo líder da seita das sombras, e ainda estava tentando escapar. Ele estava realmente desconsiderando a fada Zivei. Mas bem neste momento, Fang Yuan deixou escapar a vontade do Purple Mountain True Monarch, junto com a essência imortal e alguns imortal Fu. Fang Yuan, lembre-se do que eu te disse. Saia rapidamente. O roxo disse isso e ativou um movimento assassino, atacando a formação do Super Fu e colidindo com ela. No momento seguinte, a águia celestial do extremo superior carregou Fang Yuan e o resto, perfurando o espaço, aparecendo fora da formação Fu. Com um bater de asas, ele imediatamente voou para o céu. Com outra batida, já havia se tornado um minúsculo ponto escuro no horizonte, voando para fora da visão de todos. Capítulo 1375, Na Batalha 6. Outra besta desolada e memorial. Alguém deixou o campo de batalha. Parece que foi na direção da formação Super Gu. O que realmente aconteceu? A águia celestial do extremo superior carregou Fang Yuan, Ying Wuxie e o resto, deixando rapidamente o campo de batalha, entorpecendo todos os imortais Fu do caminho justo da fronteira sul presentes em cena. Na verdade, quando Ying Wuxie e os outros foram transportados pela formação Super Fu, muitos deles sentiram algo errado. Quase todos aqueles imortais Gu nas costas da águia são os canalhas do caminho demoníaco que nos atacaram. O que exatamente o Yi-Hai está jogando? Rápido, deixe-nos entrar. Os imortais da fronteira sul Gu começaram a protestar. No entanto, não sobrou sequer um vestígio de Enrifang na formação do Super Fu. Ele já havia mudado de aparência e fugido bem debaixo do nariz de todos. Shigi, algo parece estar errado. Neste momento, no campo de batalha, um especialista no caminho justo da fronteira sul, Gu Imortals, ou de Treema, aproximou-se de Shigi. Não importava se os Fu Imortals do outro clã não conseguiram entrar em contato com Wu Yi-Hai. O principal foi que o clã Wu e o clã Qiao, especialmente Feri Si Liu, não conseguiram obter uma resposta de Wu Yi-Hai. Definitivamente havia um problema. Wu Yi-Hai tinha controle sobre toda a formação do Super Fu. Se ele cometesse um erro, seria definitivamente um erro grande e fatal. Shigi acenou com a cabeça solenemente. Ele também sabia da gravidade do assunto. Afinal, essa formação Super Fu foi organizada pessoalmente pelo primeiro ancião supremo do clã Shi, Shi Kuiyu. Embora Shigi não tenha sido capaz de controlar a formação Fu, ele ainda poderia inspecionar o estado da formação Fu. Acontece que isso consumiria sua energia e tempo, e era bastante problemático. Essa inspeção imediatamente deixou a expressão de Shigi pálida. Bead estava observando Shigi, e vendo a expressão deste mudar para choque e terror, seu coração deu um salto e ele rapidamente transmitiu sua voz. O que aconteceu? Lord Wu Yi-Hai está desaparecido. Toda a formação do Super Fu é controlada à força por duas forças e elas estão lutando uma contra a outra. Um tem a aura do continente central e o outro tem a aura das planícies do norte. Apenas com base em suas auras, ambos são imortais Gu de nível 8. Shigi disse com angústia. Bead ficou imediatamente atordoado. O impacto foi muito forte. Ele respirou fundo algumas vezes, enquanto o suor começou a aparecer em sua testa. Muito perigoso. Esta situação era muito perigosa. Wu Yi-Hai desapareceu misteriosamente. É muito provável que ele tenha sido morto. Independentemente de como os dois ranks 8 se infiltraram na formação do Super Fu, Wu Yi-Hai não tem chance com seu cultivo de rank 7. Bead começou a fazer deduções. No momento, ele não conseguia nem imaginar que Fang Yuan fosse um traidor. Este também foi o resultado de Enrifang prestar atenção a pequenos detalhes, como mudar sua aparência antes de sair. Mais importante ainda, eles não podiam nem imaginar que Wu Yi-Hai, Fang Yuan se misturaria com a Shadow Sect. Por quê? Porque não muito tempo atrás, Bea Quanfeng, essa toupeira nas forças do caminho justo da fronteira sul, fez com que a formação do Super Fu fosse incapaz de ser ativada. No momento crucial, Fang Yuan salvou o dia e com sua ajuda, as forças justas da fronteira sul foram capazes de trazer à tona a segunda camada da formação Super Fu. Este assunto deixou uma impressão muito profunda no caminho justo da fronteira sul, Fu Imortals. Se tal pessoa fosse a toupeira da Shadow Sect, como ele poderia impedir o plano da Shadow Sect no momento crucial? Provavelmente é um mau presságio para Wu Yi-Hai. Agora que penso nisso, tenho sorte de ter sido alvo de uma conspiração de Bea Quanfeng. Se fosse eu controlando a formação do Super Fu agora, o final de Wu Yi-Hai teria sido meu final.
Eu deveria ser grato ao Wu Yihai por me substituir. Shigi estava interiormente grato a Enrifang. Esteja o Wu Yihai morto ou não, Bead logo aceitou. Bead já havia achado o Wu Yihai uma monstruosidade, mesmo que o Wu Yihai tivesse um final miserável, ele ainda olharia para isso como uma piada. Mas agora, Bead não conseguia rir. A formação Super Fu já está fora de nosso controle, a seita das sombras recuou, mas a corte celestial ainda está aqui, qual é a posição deles? Bead ponderou sobre esta questão séria. Anteriormente, o caminho justo da corte celestial e da fronteira sul se uniram para lutar contra a seita das sombras. Agora Shadow Sect havia partido, enquanto o corpo principal de Sectral Soul foi capturado por Duke Long. Que postura teria a corte celestial? Bead não teve nenhuma resposta para esta pergunta. Porque, não muito tempo atrás, a corte celestial organizou um grupo secreto para invadir as planícies do norte e destruir a terra abençoada das montanhas nevadas, mas eles tiveram que recuar derrotados por causa do céu da longevidade. A situação atual era extremamente semelhante. A corte celestial organizou outro grupo de expedição à fronteira sul. Não foi fácil dizer qual era a posição deles. Embora ambos pertencessem ao caminho correto, Bead, que ocupou uma posição elevada no caminho correto por muito tempo, sabia de uma coisa, e a política nunca deu importância à integridade moral, era tudo uma questão de benefícios. Como eles poderiam proteger seus benefícios? Uma palavra: força. Se a formação Super Fu ainda estivesse sob seu controle, as forças justas da fronteira sul ainda teriam alguma confiança para negociar com a corte celestial. Mas Wu Yihai se foi agora, e a formação Super Fu foi tomada por outros. Pareciam ser dois imortais Gu de nível 8 que haviam assumido o controle, e nenhum deles era da fronteira sul. Neste momento, nesta situação, quanto mais Bead pensava, mais desagradável se tornava a sua expressão. Mas ele não perdeu muito tempo pensando. Em pouco tempo, ele abriu os lábios secos e tomou uma decisão difícil em retirar-se. Retiro? Estamos desistindo da formação Super Gu? O imortal Gu dos nossos clãs está todos aqui. Shigi então apontou para aqueles pedaços de reinos de sonho, e olhe para esses reinos de sonho, a corte celestial pode ter uma maneira de coletá-los. Se recuarmos, todo o imortal Gu e os reinos dos sonhos serão perdidos. Quem será o responsável por isso? Bead olhou friamente para Shigi e retire-se, se quiser recuar, se quiser permanecer, então permaneça. Deixando para trás esta frase, ele se lembrou do último clã Bear restante, fui imortal, e saiu. A decisão de Bead imediatamente criou uma comoção entre os justos Gu imortais da fronteira sul. Antes de Bead partir, ele informou a todos sobre a situação atual. O clã Wu e o clã Qiao naturalmente sofreram um grande golpe quando souberam do desaparecimento de Wu Yihai. A formação Super Fu não estava mais sob seu controle, a maioria dos imortais Gu da fronteira sul imitou Bead e começou a recuar. Wu Liao, porém, não foi embora. Wu Yihai era irmão de Wu Yong, ele estava desaparecido e seu paradeiro era desconhecido. Como um clã Gu imortal, como Wu Liao poderia recuar facilmente? Acredito que Lord Wu Yihai está vivo e bem. Qiao Siliu pensou um pouco antes de partir com os Gu imortais do clã Qiao. A maioria dos imortais Gu da fronteira sul partiu, deixando para trás Shigi, Wu Liao e alguns outros imortais Gu. Eles escolheram acreditar na corte celestial, afinal, ela liderou o caminho justo do continente central. A torre de supervisão do céu ainda estava envolvida com Zhu Yihui, nenhum deles conseguiu obter vantagem. Zhu Yihui nutria profundo ódio pelos imortais Gu da corte celestial, não era apenas um desejo de caçar para comer. Este ponto foi claramente calculado pelo Purple Mountain True Monarch. Entre os imortais Fu do caminho justo da fronteira sul, aqueles que queriam partir haviam ido embora. Uma mera vontade ousa me obstruir. Em pouco tempo, a fada Zivei foi coberta pelo poder do Star Constellation Chessboard, finalmente destruindo completamente a vontade do Purple Mountain True Monarch. Esta especialista em caminho da sabedoria de 8º nível finalmente completou seu objetivo, assumindo o controle sobre esta formação Super Fu. No entanto, ela não estava nem um pouco feliz. Enrifang se tornou o líder da seita das sombras e escapou bem debaixo de seu nariz. A fada Zivei estava bem ciente da velocidade da águia celestial do extremo superior, ela definitivamente não seria capaz de alcançá-la se fosse persegui-la agora. O humor da fada Zivei estava extremamente ruim. Depois de obter controle sobre a formação Super Fu, ela imediatamente contatou Duke Long, Lord Duke Long, como está a situação aí? Tudo o que ela ouviu foi um som alto. O espaço se abriu como um espelho e, de dentro do rasgo, um Gu imortal de nível 8 voou. Quem mais poderia ser senão Duke Long? Acontece que, se originalmente ele tinha uma aura distante e dominadora, agora seu rosto estava cheio de uma careta sombria e feroz, aparentemente suportando alguma coisa.
O coração da fada Zivei deu um salto, ativando imediatamente a formação Super Gu para trazer Duke Long. Lord Duke Long, o que há de errado? Duke Long disse com os dentes cerrados, Sectral Soul Demon Venerable é de fato Sectral Soul Demon Venerable. Eu tinha acabado de mover a porta da vida e da morte para minha abertura fantasma, quando aquela alma remanescente da alma espectral realmente usou o poder da porta da vida e da morte para tentar devorar minha alma. Precisamos retornar à Corte Celestial rapidamente e usar o poder da Corte Celestial para separar a alma remanescente da Sectral Soul do meu corpo e suprimi-la. O coração da fada Zivei afundou, ela não esperava que a situação fosse tão séria. Sectral Soul Demon Venerable tinha sido um grande rank 9 quando vivo, embora ele tenha sido planejado pela vontade do céu e levado cativo pela Corte Celestial, no momento em que lhe foi dada a menor chance, a retaliação que ele desencadeou foi realmente tão feroz. Sim. A fada Zivei respondeu rapidamente, ela naturalmente cumpriria a ordem do Duke Long sem dúvida. Mas como devemos lidar com Zhu Yihui, junto com esses imortais da fronteira sul Fu e Fang Yuan, que já escaparam? A fada Zivei pensou um pouco e perguntou. Duke Long disse sem hesitação, não se preocupe com Zhu Yihui, ele não pode alcançar a torre de supervisão celestial. Esqueça essas forças justas da fronteira sul, o corpo principal da Sectral Soul já está dentro de mim. Do início ao fim, não brigamos com a fronteira sul, ambos pertencemos ao caminho justo, massacrar forças justas não é benéfico para a futura grande unificação de outras regiões do continente central. Quanto a Fang Yuan, ao dizer isso, Duke Long fez uma pausa e olhou para Fere Zivei. Um olhar envergonhado passou pelo rosto da fada Zivei, eu não lidei com isso direito. No entanto, Duke Long sorriu, não acredito que você não tenha usado nenhum método. A fada Zivei respondeu, Lord Duke Long é sábio, aquele ladrão Fang Yuan já foi atingido pelo meu método investigativo, assim como o resto dos membros da Seita das Sombras. Bom, os reforços do caminho justo da fronteira sul estão vindo de todas as direções, precisamos recuar. O Duke Long assentiu. Finalmente, os reforços dos superclãs da fronteira sul chegaram sucessivamente aos restos da montanha Yitian. O que eles viram foi um campo de batalha em ruínas. Os reinos dos sonhos estavam por toda parte, empilhados desordenadamente. Eles não eram mais redondos como antes, mas pareciam uma cadeia de montanhas, espalhadas aqui e ali. A formação Superfu já havia desaparecido sem deixar vestígios. Como a fada Zivei já havia ganhado o controle da formação do Superfu, ela naturalmente poderia quebrá-la. Muitas das forças justas do Imortal Gu da fronteira sul foram levadas pela Corte Celestial. Duke Long e Fere Zivei então entraram na torre de supervisão do céu e voaram para o céu branco. Zhu Yihui não pretendia deixá-los escapar, avançando para o céu branco. Mais e mais imortais da fronteira sul foram reunidos aqui, a escala era tão grande que raramente era vista uma vez em 100 anos. Wu Yong, Shiku Yu e os outros olharam para o campo de batalha com expressões pálidas. Eles sofreram perdas tremendas desta vez. Capítulo 1376, avaliando a força de batalha. Uau, uau, uau. O vento uivava em seus ouvidos. Henry Fang estava sentado nas costas da águia celestial do extremo superior, com o cabelo voando para trás devido ao vento. Apesar do vento ter uma força enorme, Henry Fang não se mexeu e permaneceu estável como uma montanha. Qualquer Fu imortal definitivamente tinha a capacidade de resistir ao vento. Atrás dele estavam Ying Wuxie e os outros, ou estavam caídos, de pé, olhando a cena abaixo, ou se recuperando com os olhos fechados. Henry Fang não sofreu nenhum ferimento. Mesmo quando ele falhou várias vezes em ativar o movimento assassino de 180 escravos, ele se curou perfeitamente com o caminho do tempo imortal Gu Men como antes. Este movimento assassino, 180 escravos, é realmente incrível, na verdade me permite comandar a imemorial besta desolada do extremo superior da águia celestial. Henry Fang exclamou interiormente. De acordo com o conteúdo deste movimento assassino, quanto mais bestas desoladas e antigas bestas desoladas eu tiver, mais livremente poderei controlar esta águia celestial do extremo superior. Isso significa que eu deveria comprar mais feras desoladas de águia mais tarde e alimentá-las adequadamente. Não muito tempo atrás, Fang Yuan usou 4 Immortal Fu para comprar desenfreadamente um grande grupo de feras desoladas do tipo águia e antigas feras desoladas do Tesouro Amarelo Paraíso. Não havia como evitar, a situação era urgente. Se houvesse tempo suficiente, Fang Yuan absolutamente não faria transações tão estúpidas. Atualmente, a comoção devido a esta transação ainda não havia desaparecido no céu amarelo do tesouro. Muitos imortais Fu estavam discutindo este evento e como Henry Fang era tolo. Possivelmente apenas Henry Fang sabia a verdade, talvez a corte celestial também pudesse ter adivinhado alguma coisa. Fang Yuan inspecionou sua abertura soberana e imortal. Aquelas águias desoladas e antigas águias desoladas voavam nos mini 9 céus. Havia também alguns ninhos de águia no mini Purple Heaven.
Henry Fang obteve esses ninhos de águia saqueando a sede da tribo Ei das planícies do norte, a terra abençoada da águia de ferro. Havia filhotes de águia comuns nos ninhos que ainda estavam crescendo. Usando o método de criação da tribo Ei, depois que esses filhotes de águia amadurecessem, eles provavelmente se tornariam águias desoladas ou até mesmo águias desoladas antigas. No entanto, Henry Fang já havia usado métodos de caminho do tempo para desacelerar a taxa de tempo na abertura soberana e imortal. Isso fez com que esses bebês águias crescessem muito lentamente. Como tal, Fang Yuan teria que esperar muito tempo para que se transformassem em águias desoladas ou antigas águias desoladas. Por enquanto, é melhor comprar de fora. Quanto mais bestas águias eu tiver, mais controle eu teria sobre a águia celestial do extremo superior. No momento, tenho mais de 400 águias, mas mal consigo controlá-las e só consigo ordená-las a voar. Não é um grande problema fazê-lo lutar contra adversários fracos, mas não obedecerá se eu ordenar que lute contra inimigos fortes como Zhu e Rui. Existe até a possibilidade de reação. Agora que eles escaparam do campo de batalha, Fang Yuan podia pensar com calma. Não era apenas isso, Fang Yuan também precisava considerar e lidar com as questões sobre o que essas águias desoladas e antigas águias desoladas comiam e que influência elas teriam em seu entorno. Para criar essas águias, Henry Fang precisaria de uma grande quantidade de formas de vida básicas para alimentá-las. Isto significava que ele teria que construir uma cadeia alimentar completa, e esta cadeia alimentar tinha que ser de grande escala. Felizmente, minha abertura soberana e imortal tem um espaço muito grande, é mais que suficiente para este grande grupo de feras águias. Além disso, o território é vasto mas a população é escassa, posso construir ecologias independentes sem me preocupar com a possibilidade de serem influenciadas pelo ambiente inerente. É como um pedaço de papel branco que pode ser facilmente pintado. Estou muito bem agora, com mais de 100.000 pedras essenciais imortais. Comprar e criar bestas águias é apenas um aspecto, a outra coisa é melhorar o selo de proteção contra fluxo reverso. Henry Fang se tornou o líder da seita das sombras após o incidente gigante do Reino dos Sonhos. Isso superou em muito suas expectativas. Shadow Sect havia perdido feio, o corpo principal de Sectral Soul foi capturado, levando Henry Fang a se tornar a maior monstruosidade da Corte Celestial. Mesmo que Henry Fang não aceitasse a liderança, ele ainda seria alvo da Corte Celestial. Assim como disse o True Mountain True Monarch, Fang Yuan era um demônio de outro mundo completo, a Corte Celestial absolutamente precisava matá-lo. Como tal, Henry Fang pode muito bem aceitar a responsabilidade sobre a Seita das Sombras. Espere até que eu tenha controle completo sobre a Águia Celestial do extremo superior e um selo de proteção de fluxo reverso aprimorado, então eu teria alguma capacidade de me defender da Corte Celestial. Ao pensar nisso, Fang Yuan não pôde deixar de pensar naquela majestosa torre de supervisão do céu, bem como naquele dominador especialista de quase nono posto, Duke Long e uma pressão amorfa inevitavelmente se espalhou pela mente de Henry Fang. Ainda estou muito fraco. Mesmo que eu tenha um selo de proteção contra fluxo reverso me protegendo, ele só pode me deixar ficar na frente dos ranks 8 e bloquear seus ataques. Mas se eles atacarem indefinidamente, o Reverse Flow River será completamente consumido no final. Mesmo que eu tenha a imemorial besta desolada Águia Celestial do extremo superior, ela não tem inteligência suficiente e não é tão conveniente quanto eu mesmo fazer um movimento. Além disso, 180 escravos, em esse movimento assassino do caminho da escravidão pode ser desvendado. Suspiro, minha força está aumentando rapidamente. Mas o que estou enfrentando é a Corte Celestial, a força fui imortal mais forte do mundo inteiro. Preciso devorar aberturas imortais e aumentar meu nível de cultivo rapidamente. Posso respirar um pouco quando estou no 8º nível, o cultivo no 7º nível é muito baixo. Mas se eu avançar para o 8º posto, a falha do corpo soberano e imortal aumentará e será difícil de resolver. Fang Yuan estava enfrentando um dilema. É difícil para mim aumentar minhas forças, nesta situação, devo confiar neles? O olhar de Fang Yuan examinou ao redor. Ying Wu Xie, Bai Ningbing, Ei Lulan, Tigresa Negra, Fada Miao Yin, bem como muitos corpos do Pure Dream Reality CR. Purple Mountain True Monarch deixou para trás vermes de caminho de informação em sua herança, que registrava a situação dessas pessoas em detalhes. Fang Yuan também acabará de lê-los. Os corpos do Pure Dream Reality CR eram todos produtos defeituosos, o Purple Mountain True Monarch os refinou apenas como um véu para cobrir as ações do corpo principal do Sectral Soul. Esses corpos do Pure Dream Reality CR continham almas remanescentes do Purple Mountain True Monarch. Infelizmente, depois de terem sido refinados, as almas remanescentes se fundiram nos corpos do Pure Dream Reality CR, incapazes de serem separadas. Os corpos do Pure Dream Reality CR Physique tinham um limite de tempo e, quando esse limite fosse atingido, eles se autodetonariam em reinos de sonho, e essas almas remanescentes da Montanha Púrpura desapareceriam junto com eles. Este defeito não poderia ser resolvido mesmo se o Purple Mountain True Monarch voltasse à vida.
Esta também foi a razão pela qual o corpo principal do Sectral Soul nunca colocou sua alma nesses corpos do Pure Dream Reality Seer. Ing-Wu Xie também obteve um corpo de Pure Dream Reality Seer de nível 7 de um casulo de luz, mas ele era uma exceção. Porque ele já foi o Pure Dream Reality Seer original, então a falha desses produtos defeituosos não o afetou. Sua alma ainda poderia deixar livremente os corpos do Pure Dream Reality Seer. Como tal, embora houvesse muitos desses imortais do Pure Dream Reality Seer, eles não valiam a pena nutri-los. Fang Yuan também capturou quase 10 usando a formação Super Fu, mas todos foram libertados agora, já que se tornaram seus próprios homens. Fang Yuan havia originalmente se preparado para fazer um grande esforço para pesquisar e estudar a realização do caminho dos sonhos da Seita das Sombras, mas agora que ele tinha a herança do verdadeiro monarca da Montanha Roxa, ele entendeu todos eles, economizando incontáveis horas de pesquisas e testes. Os 5 imortais Gu restantes eram a verdadeira mão de obra que Yin Fang poderia usar. Atualmente, o mais forte é, sem dúvida, Bai Ningbing, que herdou a verdadeira herança de Bai Xian. Infelizmente, somos apenas aliados. A fada Miao Yin cultiva a verdadeira herança do Som Profundo. Ela é uma das 3 grandes fadas da fronteira sul e está no 7º posto, sua força de batalha é confiável. Tigre Negra. Assim que Yin Fang pensou nisso, uma densa névoa negra começou a sair de todo o corpo da Tigresa Negra. A neblina foi imediatamente dissipada pelo vento forte. A névoa negra se dissipou, revelando uma garota de pele macia e grandes olhos lacrimejantes. Todo o seu rosto estava coberto de inocência. Lady White Rabbit estava de volta. Lord Wu Yihai, não. Como devo chamá-lo? Lady White Rabbit perguntou a Yin Fang com um tom servil. Ei Lulan, Bai Ningbing e os outros olharam para ela com espanto depois de se recuperar. O cultivo de Lady White Rabbit caiu do 7º para o 6º nível. Esta situação foi realmente difícil de entender. No entanto, Fang Yuan herdou a herança do verdadeiro monarca da Montanha Púrpura e entendeu a verdadeira herança da Tigresa Negra. Um Fu imortal que cultivasse esta verdadeira herança normalmente acumularia força e explodiria com uma força de batalha excepcional quando em uma luta, além de seus limites habituais. Porém, havia uma falha nisso. O usuário desenvolveria 2 personalidades, um era um lado sombrio e sinistro, e o outro era um lado puro e inocente. O Gu imortal teria uma natureza pura e inocente ao viver uma vida normal, tendo uma força fraca. Quando enfrentam perigo de vida ou quando seu humor fica intensamente agitado, eles se voltam para a natureza sombria e sinistra. Este lado negro tinha grande força de batalha, mas só poderia ser mantido por um curto período de tempo. Ambos os lados compartilhavam os mesmos sentidos e memórias, mas geralmente tinham processos de pensamento diferentes. No entanto, isso não foi um problema para Yin Fang. Porque Lady White Rabbit já admirava Wu Yihai, enquanto Black Tigris foi recrutada pelo Purple Mountain True Monarch para ser membro da Shadow Sect. Não importa de que lado estivesse, ambos eram leais a Yin Fang. Não tenha medo. Eu também tive meus próprios problemas, então tive que esconder de você minha verdadeira identidade. Você pode me chamar de Yin Fang. Fang Yuan sorriu calorosamente para Lady White Rabbit. Lady White Rabbit parecia incapaz de aceitar isso completamente, como ela reconheceu timidamente. Fang Yuan suspirou interiormente, e a Tigresa Negra tem força de batalha de primeira linha entre o 7º posto, mas não é estável. Agora, apenas Ei Lulan e Ing-Wu Xie permanecem. Ei Lulan é a mais leal, mas ela só tem cultivo de nível 6. Ela tem o físico marcial verdadeiro de grande força, mas esse talento natural é desperdiçado no cultivo do caminho do fogo, e ela está decidida a vingar sua mãe. Contando com a requintada herança verdadeira de Blazing Heaven, sua força de batalha mal consegue alcançar a primeira classe no rank 7, mas ela é definitivamente a mais fraca. Quanto a Ing-Wu Xie, Yin Fang olhou para Ing-Wu Xie, que estava caído nas costas da águia e olhava para o céu com um olhar atordoado. Ele parecia ter suas costas removidas, todo o seu corpo estava mole como gelatina e sua expressão era extremamente sombria. Yin Fang balançou a cabeça. Na verdade, Ing-Wu Xie, que possuía a alma líder no sonho, poderia explodir com força de batalha que poderia ocupar de forma estável a posição número 1 em força. Até mesmo Fang Yuan devia estar apreensivo com ele. Mas tal pessoa não tinha mais espírito de luta, mesmo que tivesse levado a alma ao sonho. O que se poderia esperar dele? Ing-Wu Xie, entregue todos os seus vermes Gu para mim. Yin Fang falou de repente. Ing-Wu Xie não falou, não houve resposta como se ele fosse uma estátua. A voz de Yin Fang tornou-se cortante e Ing-Wu Xie, eu sou o líder da Seita das Sombras, você está me desobedecendo? Ing-Wu Xie não se mexeu, seu coração parecia murchar de tristeza. Uma luz forte passou pelos olhos de Yin Fang, e ele estava prestes a agir quando, de repente, uma forte pressão irrompeu de cima. Uma casa imortal Gu apareceu. Remanescentes da Seita das Sombras, o clã Yi está aqui, para onde você acha que está fugindo? Capítulo 1377, Imortais vs Imortal Gu House.
Uma vasta aura desceu e varreu-os. Fang Yuan, junto com os imortais da Shadow Sect, levaram um choque quando seus olhares se concentraram. Uma das casas imortal Fudu Clan Yi, Bei Pavilion. Fang Yuan deixou escapar o nome desta casa imortal Gu. Ele havia se escondido no clã Wu por um longo período de tempo na identidade de Wu Yihai. Durante esse período, além de gerenciar sua abertura imortal e explorar os reinos dos sonhos, ele naturalmente fez outras coisas também. Por exemplo, usar os canais do clã Wu para obter informações detalhadas do mundo Fu imortal da fronteira sul. Como tal, quando o Bei Pavilion apareceu, Henry Fang o reconheceu imediatamente. O Bei Pavilion não era alto, tinha apenas 2 andares e parecia plano. O pavilhão era coberto com azulejos azul marinho e parecia um falcão abrindo as asas. Ilhas douradas foram retratadas nas paredes brancas e ondas azuis foram pintadas livremente nas colunas expostas. Tinha o estilo do Mar Oriental. Embora o clã Yi fosse uma das superforças da fronteira sul, estava localizado no canto nordeste e tinha uma relação estreita com o Mar Oriental. A capacidade mais forte deste pavilhão da Bahia era atravessar longas distâncias, podendo disparar diretamente mais de 70.000 li. A formação Superfu da fronteira sul foi invadida pela Seita das Sombras e a Corte Celestial também participou. O clã Yi optou por mobilizar o Bei Pavilion, especializado em perseguições de longo alcance, foi a melhor escolha. Fang Yuan usou a Águia Celestial do Extremo Superior para escapar do campo de batalha do Reino dos Sonhos e estava planejando ir para Plunder Shadow Arf Trent. Mas o Bei Pavilion simplesmente se moveu na direção de Henry Fang e do grupo. O alcance investigativo do Bei Pavilion era extremamente grande, os Gu imortais no pavilhão já haviam aprendido sobre a situação no campo de batalha do Reino dos Sonhos, e quando encontraram vestígios da Águia Celestial do Extremo Superior, imediatamente os perseguiram. A Águia Celestial do Extremo Superior era extremamente rápida, mas o Bei Pavilion podia viajar pelo espaço e cruzar dezenas de milhares de li em um instante. Depois de algumas viagens pelo espaço, o Bei Pavilion finalmente alcançou Henry Fang e bloqueou seu caminho. Embora Henry Fang e os demais tenham ficado chocados, eles logo reagiram. Afinal, eles tinham acabado de escapar de um campo de batalha, seus nervos ainda estavam tensos e eles estavam em guarda. Mover. Fang Yuan controlou a Águia Celestial do Extremo Superior para atirar em direção ao Bei Pavilion. Ao mesmo tempo, ele deu um passo e saltou agilmente das costas da águia. Antes de pular, ele não esqueceu de se agarrar abaixo dele. Ying Wuxie foi agarrado por Fang Yuan, ele parecia um cadáver vivo, seus olhos ainda estavam abertos e nem piscavam. Ao mesmo tempo que Fang Yuan, Bai Ningbing, Ei Lu Lan e os demais também pularam. Bum bum! Houve 2 sons fortes, a Águia Celestial do Extremo Superior agitou suas asas fortes diretamente no Bei Pavilion. O Bei Pavilion foi imediatamente empurrado para longe pela força forte, mas não houve danos. Um brilho azul claro e quente começou a se espalhar. Quando se espalhou, esse brilho azul claro era apenas uma camada de luz fina cobrindo o Bei Pavilion. Mas logo, a luz azul rapidamente se espalhou, tingindo o espaço circundante do Bei Pavilion em um mundo azul. A luz azul continuou aumentando e ficando mais densa, e também produzia sons jorrantes, como ondas de água. De repente, um elefante saiu da luz azul. O tamanho deste elefante era ligeiramente inferior ao da Águia Celestial do Extremo Superior, mas uma pessoa normal seria tão pequena quanto um gato quando comparada a ela. Tinha as traseiras largas e parecia um prédio de 7 andares, com portas e janelas, era realmente estranho. Esta é uma fera específica do Mar do Leste, um elefante aquático de construção de andares. Há 7 histórias em suas costas, o que significa que é uma antiga fera desolada. Henry Fang reconheceu isso imediatamente. Ele estava muito familiarizado com o elefante aquático de construção de andares, porque já o tinha visto pessoalmente antes na convenção comercial do Mar do Leste. No entanto, este elefante aquático à sua frente não era uma forma de vida real, mas um certo método defensivo usado pelo Bei Pavilion. Quanto à sua força de batalha e como se comparava a um verdadeiro elefante aquático de um edifício antigo, ainda precisava ser testado. Fang Yuan recuou com Ying Wuxie e o resto, enquanto usava 180 escravos para comandar a Águia Celestial do Extremo Superior e mate este elefante aquático de construção de andares. A Águia Celestial do Extremo Superior aceitou o comando e soltou um grito agudo. Ele desceu sobre o elefante aquático do prédio e depois o agarrou. Plop! O elefante aquático de construção de andares não resistiu às garras afiadas da águia e foi perfurado diretamente, desabando instantaneamente, voltou a ser uma luz azul que retornou ao Bei Pavilion. Tanta força! É de fato uma fera desolada e imemorial. Dentro do Bei Pavilion, os Gu imortais do clã Yi também estavam prestando atenção a esta investigação, mas o resultado os fez exclamar em estado de choque. A Águia Celestial do Extremo Superior já foi promovida, embora seu crescimento tenha sido acelerado, havia cristais celestiais suficientes, permitindo-lhe ganhar a verdadeira força de batalha de nível 8. Não foi como da última vez. Ei Lu Lan,
Fairy Meow e outros soltaram suspiros de alívio. Este elefante aquático de construção de andares é mais fraco do que as antigas feras desoladas normais. Mesmo um verdadeiro elefante aquático de construção antiga não é páreo para a águia celestial do extremo superior, muito menos este que é muito mais fraco. O humor de Enrifang, entretanto, estava um tanto pesado. Essa habilidade deveria ser o movimento do assassino imortal, a ressurreição da vida na água. Este movimento pode criar inúmeras formas de vida aquáticas e usá-las em batalha. Sua força é que mesmo que as feras formadas sejam destruídas, enquanto a luz azul retornar, a perda será muito pequena. O Bay Pavilion pode recriá-los facilmente. Com certeza, em pouco tempo, elefantes aquáticos de andares se condensaram novamente no Bay Pavilion. Todos eles tinham 7 andares com força de batalha de nível desolado antigo. Além disso, havia ainda mais deles desta vez, 5 no total. 5 elefantes aquáticos condensados pela luz azul avançaram em direção ao extremo superior da águia celestial. Fang Yuan pensou, na ressurreição da vida na água, de acordo com a análise do clã Wu, não envolve apenas o caminho de transformação e o caminho da água imortal Fu, mas também tem o caminho da luz imortal Gu. É impossível quebrar esse movimento imediatamente, ele pode gastar muito a força de batalha do inimigo. Não posso ser pego pelo fluxo do clã Yi. No momento em que esse pensamento passou pela mente de Fang Yuan, ele controlou a águia celestial do extremo superior para atacar diretamente o Bay Pavilion, desconsiderando os elefantes aquáticos de construção de andares. Ao mesmo tempo, Fang Yuan deu uma ordem aos imortais da Seita das Sombras: precisamos ajudar a águia celestial do extremo superior e destruir esses 5 elefantes aquáticos. Ei Lulan foi o primeiro a responder. Ela esticou o braço direito, seus 5 dedos se moveram juntos, sem qualquer espaço entre eles, e cutucou levemente um elefante aquático de construção alta. Bum! Um raio de luz carmesim ardente rompeu entre seus dedos, e com uma velocidade vertiginosa, perfurou o ar em direção ao elefante aquático. A velocidade deste movimento assassino imortal foi verdadeiramente surpreendente. O raio carmesim perfurou completamente o elefante aquático do edifício de andares, destruindo-o instantaneamente. A fada Miao Yin foi a segunda a atacar. Outros 2 pares de braços cresceram de repente de seu corpo e junto com seus 2 braços originais, os 6 braços se espalharam como um lótus florescendo. As 6 mãos moviam-se sozinhas, os dedos longos e macios moviam-se em um movimento deslumbrante. Din din, dang dang. Agarre-se. Clang clang. Com o movimento dos dedos, sons agudos podiam ser ouvidos sempre que se tocavam. Ao mesmo tempo, ondas sonoras translúcidas e concentradas apareceram em torno de 3 elefantes aquáticos. As ondas sonoras apareceram rapidamente e desapareceram com a mesma rapidez. Os 3 elefantes aquáticos foram cobertos pelas ondas sonoras, os ferimentos neles rapidamente se acumularam. Eles atacaram para a esquerda e para a direita, tentando desviar as ondas sonoras, mas as ondas sonoras os seguiram como sombras. Logo, esses 3 elefantes aquáticos foram mortos, transformando-se em 3 luzes azuis que retornaram para a casa imortal Gu. Anteriormente, Fang Yuan só tinha visto informações sobre esses 2 movimentos assassinos imortais, ele não testemunhou seus efeitos. Mas agora era diferente. Ei Lulan está usando o movimento assassino do caminho de fogo, raio carmesim. A fada Miao Yin está usando seu trunfo, o som profundo da mão maravilhosa. Esses 2 movimentos assassinos imortais originaram-se do Purple Mountain True Monarch, e Purple Mountain True Monarch deu todas as suas heranças a Enrifang, portanto, Fang Yuan os conhecia claramente. No entanto, Enrifang não entendeu completamente o movimento assassino de Bai Ningbing. 4 elefantes aquáticos já foram destruídos. Bai Ningbing, em seu manto branco, cruzava os braços sobre o peito, os olhos de dragão brilhando com uma luz fria. Ela parecia não ter feito nenhum movimento, mas na verdade já havia ativado seu movimento assassino. O elefante aquático do último andar já havia congelado silenciosamente em um bloco de gelo gigante. Mas logo, o elefante aquático do edifício congelado se transformou novamente em uma luz azul que passou pela camada de gelo e retornou ao Bay Pavilion, desobstruída. Bai Ningbing bufou friamente quando viu isso. A expressão de Enrifang mudou ligeiramente enquanto ele pensava em muitas coisas, ganhando uma compreensão mais profunda dos imortais Gu ao seu lado. Ei Lulan está restrita pelo acordo de aliança e não tem escolha a não ser me seguir completamente, então ela teve a resposta mais rápida e não hesitou. A fada Miao Yi não hesitou em usar seu trunfo, lidando sozinha com elefantes aquáticos de 3 andares, como se quisesse provar sua lealdade para comigo. Quanto a Bai Ningbing, ela herdou a verdadeira herança de Bai Xi e somos apenas aliados. O movimento matador que ela usou deveria ser olhos frios, ela tentou congelar o elefante aquático do prédio e evitar que a luz azul retornasse. Infelizmente, não adianta. Todos os tipos de pensamentos passaram pela mente de Enrifang, enquanto ele jogava Ying Wu Xie para trás. Atrás dele estava Lady White Rabbit.
Neste momento, ela ainda tinha cultivo de nível 6 e tinha uma expressão aterrorizada enquanto olhava para a luta entre a Águia Celestial do extremo superior e o Bay Pavilion. Leve-o e retire-se para trás. Fang Yuan disse a Lady White Rabbit, sem se virar. Lady White Rabbit rapidamente concordou e obedientemente recuou para longe. Fang Yuan voou ligeiramente para frente e respirou fundo, seu corpo de repente soltou uma luz prateada deslumbrante. A essência imortal da Data Vermelha foi consumida rapidamente quando o Imortal Gu foi ativado. A sexta posição muda do Imortal Gu. Sopro de dragão de nível 7, Imortal Gu. Classificação 6 escamas de dragão Imortal Gu. Força do dragão de nível 7, Imortal Gu. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de Gu mortal, como escamas de dragão Fu, chifre de dragão Fu, garras de dragão Fu, olhos de dragão Fu e assim por diante, também foram ativados. Movimento do assassino imortal, a Unseen Sword Dragon Transformation. A luz prateada brilhante se dissipou de repente, Henry Fang havia desaparecido, em seu lugar estava um elegante dragão espada prateado que emitia uma aura afiada e inspiradora. O dragão da espada rosnou levemente, agarrou 2 corpos do Pure Dream Reality Seer com suas garras e então balançou a cauda. Fuga da espada Gu imortal. Uau! O antigo dragão espadachim em que Fang Yuan se transformou desapareceu do local. Todo o campo de visão de Fang Yuan ficou repentinamente turvo. No momento seguinte, sua visão estava quase toda coberta pelo telhado do Bay Pavilion. Ele já estava acima do Bay Pavilion. Não houve hesitação. Fang Yuan jogou os 2 corpos do Pure Dream Reality Seer como balas. Sob os olhares atonitos de Lady White Rabbit do grupo, 2 imortais Pure Dream Reality Seer detonaram, voltando a ser 2 reinos de sonho que cobriam o Bay Pavilion. A águia celestial do extremo superior virou levemente seu corpo e rapidamente se afastou do alcance dos reinos dos sonhos. O Bay Pavilion estava em comoção. Ah, não, este é o reino dos sonhos. Isso é ruim. O Bay Pavilion não pode bloquear os reinos dos sonhos. Toda a casa imortal Gu será corroída e desmoronará. Capítulo 1378 – A perseguição de Wu Yong. Até mesmo a torre de supervisão do céu, que tinha o destino imortal Fu de nono posto, foi corroída quando caiu no reino dos sonhos. Na batalha do gigantesco reino dos sonhos, o Duque Long tentou pessoalmente e a torre de supervisão do céu também estava em seu estado fantasma, mas não foi poupada. A torre de supervisão do céu enfrentou tal situação, não havia necessidade de discutir o 7º posto da casa imortal Gu, Pavilhão da Bahia. No momento em que ficou preso nos reinos dos sonhos, todo o Bay Pavilion começou a se desintegrar lentamente. Os imortais Gu do clã Yi sentiram que haviam perdido o controle sobre uma grande quantidade de vermes Gu. Esta situação imediatamente deu a esses imortais Gu do clã Yi um choque sem precedentes. Sem qualquer hesitação, eles começaram a ativar o método mais forte do Bay Pavilion. Movimento do assassino imortal, Mar e Céu ilimitados. O Bay Pavilion retumbou e explodiu com uma luz azul deslumbrante, mas não conseguiu atravessar os reinos dos sonhos. No entanto, o movimento do assassino imortal ainda estava ativado e, no momento seguinte, o Bay Pavilion desapareceu repentinamente. Atravessou 70.000 li e chegou a outra área, saindo completamente do campo de batalha. Todo o Bay Pavilion estava em ruínas e não parecia mais tão majestoso como antes. Os imortais Gu do clã Yi respiraram fundo, alguns até encharcados de suor. Nós escapamos! Isso foi realmente perigoso. Se fossemos um pouco mais lentos, poderíamos ter ficado realmente presos. Os reinos dos sonhos são muito aterrorizantes. Mesmo uma casa imortal Gu não tem resistência. Não é de admirar que alguém profetizou que o venerável imortal do grande sonho seria o venerável mais forte. Droga, não conseguimos pegar aqueles canalhas da seita das sombras. Os Gu imortais do clã Yi se alegraram por um tempo antes de cerrar os dentes. Eles haviam recuado, era tarde demais para voltarem. Os membros da seita das sombras definitivamente teriam usado a águia celestial do extremo superior para escapar. Não muito tempo atrás, quando o Bay Pavilion descobriu vestígios de Henry Fang e dos outros, eles tiveram que se esforçar bastante antes de conseguirem alcançá-los. De acordo com a força de ambos os lados, o clã Yi, que tinha o 7º posto da casa imortal Gu, deveria ter sido um pouco mais forte. Embora a águia celestial do extremo superior estivesse no 8º lugar, ela não tinha como lidar com o Bay Pavilion em um curto período de tempo. O clã Yi poderia atacar, defender, avançar ou recuar livremente. Por outro lado, o lado de Henry Fang era um grupo heterogêneo de mortais Gu, eles poderiam ser eliminados um por um. O que aumentou ainda mais a confiança dos imortais Gu do clã Yi foi que, enquanto demorassem algum tempo, eles poderiam esperar por reforços de outras superforças. Eles possuíam uma casa imortal Gu de nível 7, eles só não precisavam cometer erros e seriam capazes de atrasar Henry Fang e os outros. Na verdade, o clã Yi Gu Immortals fez exatamente isso.
Eles ativaram o movimento assassino imortal, a ressurreição da vida na água, para uma batalha prolongada. Acontece que a reação de Enrifang foi muito rápida, ele usou diretamente 2 corpos do Pure Dream Reality Seer como movimentos assassinos imortais e os enviou para o Bay Pavilion. Isso pegou completamente o clã Yi desprevenido. Os imortais do clã Igu também sabiam de alguns detalhes sobre a batalha do gigantesco Reino dos Sonhos, mas eles nunca esperaram que Enrifang fosse tão cruel, sacrificando seus próprios aliados de forma tão implacável. Outra coisa foi que Fang Yuan se transformou em um antigo dragão-espada, que tinha uma velocidade extremamente rápida. Suas marcas Dão do caminho de transformação se transformaram em marcas Dão do caminho da espada, adicionadas às marcas Dão do caminho da espada do uso contínuo de sobrancelhas em espada imortal Fu, junto com a fuga da espada imortal Gu, bem como a própria velocidade do antigo dragão da espada, produziu um extremamente extraordinário explosão de velocidade. Se Enrifang tivesse se movido com seu próprio corpo, usando apenas a espada para escapar do imortal Fu e carregando 2 corpos do Pure Dream Reality Seer, ele ainda teria sido rápido, mas os Fu imortais do clã Yi seriam capazes de reagir e responder. Os Gu imortais do clã Yi tinham expressões desagradáveis. Eles tinham o Bay Pavilion, mas ainda foram atacados por Fang Yuan. O Bay Pavilion estava em ruínas e sofreu muitos danos. Mais importante ainda, eles haviam perdido prestígio, já tendo notificado outros imortais Fu do caminho justo da fronteira sul. Quando eles chegassem, como os imortais Gu do clã Yi os enfrentariam? Bay Pavilion era uma cena de silêncio. Um tempo depois, o líder deste grupo de mortais Gu do clã Yi falou: vamos consertar rapidamente o Bay Pavilion. Embora tenhamos caído no reino dos sonhos, não há danos ao imortal Gu. O mortal sobressalente Fu que trouxemos pode restaurar o Bay Pavilion completamente em poucos minutos. O inimigo é poderoso, ele pode realmente controlar a águia celestial do extremo superior até certo ponto. O que é ainda mais assustador é que ele nem sequer franze a testa ao matar seus próprios aliados, tal natureza é simplesmente cruel demais. Nós tentamos muito, mas como poderíamos resistir aos reinos dos sonhos? Eu queria lutar contra esses demônios até a morte, mas olhando para o quadro geral, não tivemos outra escolha a não ser escapar e enviar esta informação para outros imortais Fu do caminho justo. O líder do clã Yi proferiu palavras após palavras, enquanto os outros Gu imortais concordaram com a cabeça. Os fatos não poderiam ser alterados. Mas com essas palavras, deu-lhes um sentimento completamente diferente. Depois que o líder do clã Yi disse suas palavras, ele começou a entrar em contato com Wu Yong e outros imortais Gu do caminho justo, informando-os sobre a situação aqui. O que? Eles foram realmente derrotados. Eles não tinham o Bay Pavilion. Eles ainda podem perder. Olha as desculpas deles, o clã Yi é realmente sem vergonha. Mas já temos a informação. Por exemplo, a águia celestial do extremo superior, bem como a antiga transformação do dragão-espada, a menção da antiga transformação do dragão-espada, esses imortais Fu do caminho justo no campo de batalha do reino dos sonhos se entreolharam. Eles inevitavelmente pensaram em uma pessoa. Liu Guanyi. Liu Guanyi é um caminho demoníaco Fu imortal que também cultiva a antiga transformação do dragão-espada. Você acha que esse Shadow Sect Gu imortal é ele? Não necessariamente. Transformar-se em um antigo dragão de espada é apenas um movimento assassino imortal. Além disso, na batalha do Reverse Flow River, Liu Guanyi era claramente hostil a Shadow Sect. Liu Guanyi é um imortal Gu das planícies do norte, mas essa pessoa tinha a aura da fronteira sul. Mas esta não é uma indicação clara. Se ele é um membro da Seita das Sombras, então não é estranho que ele tenha métodos para esconder sua aura. Por exemplo, o clã Wu não tem um movimento assassino imortal para mudar sua aura para outras regiões. Algumas pessoas olharam para Wu Yong. Wu Yong tinha uma expressão séria. Quer essa pessoa seja Liu Guanyi ou não, precisamos encontrar o paradeiro do meu irmão, Wu Yihai. Quem quer perseguir Shadow Sect comigo? Ele falou claramente, sua voz se espalhando por toda a cena. Lord Wu Yong é bondoso, você ainda está preocupado com seu irmão, isso realmente me emociona. Nós iremos. Estou disposto a ver o poder divino do Lord Wu Yong. O outro caminho justo da fronteira sul, Fu Imortals, respondeu um após o outro. O desempenho de Wu Yong na formação do rio de sangue roxo foi espalhado por todo o mundo Gu imortal da fronteira sul por Time Anshin. Não se podia duvidar desta velocidade de circulação da informação. Qualquer Fu imortal, desde que tivesse cultivado até o 8º lugar, se tornaria o centro das atenções, não importa a localização. Porque cada movimento seu, mesmo que não intencional, causaria repercussões enormes e duradouras ao seu entorno. Wu Yong era o líder do clã Wu, e ele havia revelado sua 4ª casa imortal Gu, Clear Jade Dripping Wind Tiny Bamboo Build, fazendo com que os imortais Gu da fronteira sul reconhecessem seu poder. Adicionando que o clã Wu ocupava a posição número 1, o chamado de Wu Yong foi imediatamente respondido por muitos.
Esse bando de pessoas ainda é astuto, eles querem se esconder atrás de mim e fazer do meu clã Wu a vanguarda. Wu Yong zombou internamente. Wu Yong, naturalmente, era uma pessoa que buscava interesses práticos, mas não poderia fazer isso agora. Ele teve que mostrar algum esforço na superfície. Seu irmão mais novo estava desaparecido, como irmão mais velho, ele tinha que parecer que tinha feito o possível para salvar seu irmão. Especialmente porque a tábua de vida Gu e a lanterna da alma Gu relacionadas a Fang Yuan no salão ancestral do clã Wu não foram quebradas. Além disso, como líder do Caminho Justo, ele deve assumir o controle de toda a situação, caso contrário, com os interesses do Caminho Justo da Fronteira Sul sendo infringidos, se ele não se levantasse, o prestígio dele do clã Wu cairia drasticamente. Naturalmente, a razão mais importante foi que Fang Yuan havia emprestado 6 Imortal Fu do clã Wu. Um total de 6 Imortal Gu. Bem como a enorme soma de 100.000 pedras essenciais imortais. Entre esses Imortal Fu estava a linhagem Imortal Fu, que Wu Yong aprovou pessoalmente antes de ser emprestado a Henry Fang. Mesmo aquelas 100.000 pedras essenciais imortais foram iniciadas pessoalmente para serem dadas a Henry Fang por Wu Yong. Agora que Wu Yihai estava desaparecido, a maior responsabilidade recaiu sobre a cabeça de Wu Yong. Se Wu Yong não o perseguisse, ele não apenas não poderia ter nenhuma explicação para dar ao Caminho Justo dos Imortais Gu da Fronteira Sul, como também não seria capaz de dar uma explicação ao clã Wu. Imediatamente, o edifício Clear Jade Dripping Wind Tiny Bamboo liderou os especialistas da Fronteira Sul e perseguiu na direção da Águia Celestial do Extremo Superior. Embora o clã Yi tenha sido derrotado por Fang Yuan e perdido o rastro da Águia Celestial do Extremo Superior, Wu Yong tinha outro método. Ele imediatamente enviou uma mensagem ao clã Wu e Ancião Supremo Ufa: retire o Imortal Fu relevante do tesouro e monte o local de vida buscando a formação Fu, coloque o tablet de vida Fu de Wu Yihai e a lanterna da alma Gu na formação e deduza seu localização. Ufa era o assessor de confiança de Wu Yong, ele imediatamente aceitou a ordem e rapidamente agiu. Wu Yong reuniu informações de batalha. De acordo com o desempenho da Corte Celestial, eles não fizeram nenhum movimento contra os Imortais Fu da Fronteira Sul, mas saquearam o campo de batalha antes de partir, varrendo muitos Imortal Fu pertencentes às forças da Fronteira Sul. A Fronteira Sul definitivamente iria querer acertar as contas com o continente central. No entanto, no momento, Wu Yong precisava priorizar a salvação de Wu Yihai. A Corte Celestial era poderosa, seria difícil tentar recuperar o Imortal Fu deles. Era melhor apenas perseguir a Seita das Sombras, que não era tão forte, e como a tábua de vida de Wu Yihai não havia quebrado, ele poderia de fato ter sido capturado por eles. Naturalmente, como a Shadow Sect tem métodos de caminho de informação para quebrar meu tablet de vida Gu e a lanterna de alma Gu para criar uma imagem falsa de minha morte, eles provavelmente podem matar Wu Yihai sem deixar o tablet de vida Fu e a lanterna de alma Gu se quebrarem. O objetivo deles seria nos atrair para persegui-los. Wu Yong considerou cuidadosamente, esse pensamento também passou por sua mente. No entanto, ele ainda escolheu persegui-lo independentemente disso. Porque desta vez, não havia apenas ele, havia incontáveis outros Fu imortais do Caminho Justo da Fronteira Sul, Gu Imortal Shiku e Wu de nível 8 e várias casas Imortal Gu. Com tal força de batalha, Wu Yong estava confiante em esmagar a Seita das Sombras, mesmo que eles armassem uma emboscada. Diante do poder absoluto, todos os esquemas e conspirações eram inúteis. Ao mesmo tempo, a Águia Celestial do Extremo Superior voava com toda a sua força. Nas costas da águia, Fang Yuan estava sentado de pernas cruzadas, com os olhos fechados enquanto ativava silenciosamente um misterioso Imortal Fu. Dão perceptível. Logo depois, Henry Fang parou de ativá-lo, sua expressão solene, e de fato, há muitas marcas dão do caminho da informação adicionadas ao meu corpo, provavelmente fui atingido por algum movimento assassino do caminho da informação. A probabilidade de o caminho correto dos Imortais Gu da Fronteira Sul ter feito isso é baixa, é mais provável que tenha sido feito pela Corte Celestial do Continente Central, particularmente a Fadas e Vei. Não importa o que aconteça, preciso chegar rapidamente ao Plunder Shadow Arf Trent e usar métodos de caminho de informação para resolver esse movimento assassino do caminho de informação. Capítulo 1379 e Método da Constelação Estelar. Céu branco. Bum! Uma torre rompeu o ar, voando rapidamente no céu branco, deixando para trás um longo rastro de vento. Onde quer que fosse, os grupos de feras ao redor se sentiriam ameaçados e fugiriam, porque esta torre estava liberando uma intensa aura de nível 9. Era a torre de supervisão do céu. Após a batalha do gigantesco Reino dos Sonhos, a Corte Celestial saqueou a formação Superfu da Fronteira Sul, levando embora todos os vermes Gu com eles. Neste momento, a torre de supervisão do céu já havia sido reparada à sua condição original pelos muitos imortais do continente central Fu. No topo da torre, havia apenas Duque Long e Ferris e Vei. Parece que o céu branco da Fronteira Sul não foi influenciado pelo Palácio Celestial da Supressão da Sorte.
A fada Zivei parou de olhar para o mundo exterior e virou-se para Duque Long. Um traço de preocupação foi revelado em seu lindo rosto. O Duque Long estava sentado de pernas cruzadas no chão, as sobrancelhas bem franzidas e o rosto pálido, sua expressão se tornando implacável de vez em quando. Seu corpo forte era como um monólito, mesmo estando sentado, ele dava a sensação de um enorme pilar que poderia sustentar o céu. Verdadeiramente digno de ser o venerável demônio da alma espectral, mesmo apenas uma pequena alma remanescente pode ser um grande problema para Lord Duque Long. Lord Duque Long queria abrir a porta da vida ou da morte para a corte celestial, mas quem poderia imaginar que seria usado pela Sectral Soul? A fada Zivei estava preocupada por um lado, ao mesmo tempo que estava cheia de admiração pelo Duque Long. Nesta jornada, a corte celestial varreu a desgraça da derrota nas planícies do norte. Eles invadiram o campo de batalha e capturaram Sectral Soul. Esta foi principalmente a contribuição do Duque Long. Sem a luta de Duque Long, eles absolutamente não poderiam ter um resultado tão impressionante. No momento em que ela estava pensando, Duque Long abriu lentamente os olhos. Lord Duque Long, há algo em que eu possa ajudá-lo? A fada Zivei rapidamente se adiantou e perguntou. Duque Long balançou a cabeça lentamente. Não se preocupe, Sectral Soul está oferecendo sua resistência final fútil agora, eu já ganhei controle sobre a situação. Contanto que retornemos à Corte Celestial e usemos o poder da Corte Celestial, poderemos facilmente suprimi-lo. Isso é bom. De acordo com essa velocidade, deveríamos ter tempo mais que suficiente. A fada Zivei soltou um suspiro de alívio. No entanto, Duque Long continuou, e mais precisamos nos preparar para contratempos inesperados. Se minha alma for devorada por Sectral Soul, ele provavelmente fingirá ser eu. Então, assim que retornarmos à Corte Celestial, confine-me Selim imediatamente, e então use todos os métodos da Corte Celestial para realizar uma inspeção detalhada. Se eu suprimir Sectral Soul, cooperarei naturalmente. Se Sectral Soul me devorou, ele se entregará naquele momento. Se ele continuar fingindo e não resistir a ser selado pela Corte Celestial, ele se tornará um cordeiro esperando para ser abatido. Duque Long considerou tudo, não dando a menor oportunidade ao Sectral Soul. A fada Zivei reconheceu rapidamente. Depois de um tempo de silêncio, Duque Long perguntou, qual é a situação em relação a Henry Fang? A fada Zivei respondeu, algum tempo atrás, o pavilhão imortal Guhouse Bei do clã Yi da fronteira sul inesperadamente encontrou o grupo de Fang Yuan. Infelizmente, eles não conseguiram detê-lo. Fang Yuan é muito astuto, ele adivinhou que o Bei Pavilion pode tê-los encontrado devido a ele ter sido rastreado, então ele usou o Imortal Gu para se inspecionar e realmente encontrou algo suspeito. Mas... A fada Zivei revelou um sorriso confiante, e mesmo que ele descobrisse, e daí? Meu movimento investigativo assassino foi ativado com a ajuda do tabuleiro de xadrez Imortal Gu House Star Constellation. Este foi o método Star Constellation Imortal Venerável usado no passado. Isso é bom. Duque Long sentiu-se seguro e lentamente fechou os olhos novamente. Fronteira Sul. A águia celestial do extremo superior voava rapidamente enquanto carregava Henry Fang e os outros. Um grito agudo de águia ressoou pelo céu, assustando todos os pássaros em uma enorme área circundante. A viagem foi desimpedida, eles não viram o Bei Pavilion novamente. Os imortais da Shadow Sect baixaram ligeiramente a guarda. Uma trincheira terrestre apareceu gradualmente em suas vistas. A trincheira terrestre era profunda e escura, suas profundezas não podiam ser vistas. Embora fosse um dia ensolarado, a trincheira terrestre estava cheia de escuridão. Esta é a trincheira da Terra das Sombras da Pilhagem. Fang Yuan levantou-se e olhou para a visão completa de Plunder Shadow Arf Trent. Quando Ying Wuxia liderou a Seita das Sombras, Henry Fang os perseguiu até as planícies do norte, onde despertaram o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura. Após a batalha de Reverse Flow River, Purple Mountain True Monarch liderou as forças remanescentes da Shadow Sect para o mar oriental das planícies do norte, antes de chegar à fronteira sul. Esta Plunder Shadow Arf Trent era seu quartel-general temporário. Após a batalha do gigantesco Reino dos Sonhos, a identidade de Wu Yihai de Henry Fang já estava exposta. Mesmo que a Corte Celestial não o tivesse exposto, esta identidade falsa não poderia mais ser usada. E depois de uma estranha série de coincidências, Henry Fang se tornou o novo líder da Seita das Sombras, então ele trouxe as forças remanescentes da Seita das Sombras aqui para descansar e se reorganizar. Sauvage. A águia celestial do extremo superior dobrou as asas e começou a descer para Plunder Shadow Arf Trent. Logo, entrou na trincheira terrestre com Henry Fang e os outros, desaparecendo na escuridão sem limites. Embora a águia celestial do extremo superior fosse enorme, ela não poderia ser comparada a Plunder Shadow Arf Trent. Entrando nas profundezas de Plunder Shadow Arf Trent, a águia celestial do extremo superior era como um pequeno pássaro ao lado de um navio de guerra. Todos os tipos de sons estranhos e medonhos chegaram aos ouvidos de Henry Fang e do grupo.
Entre as sombras havia auras de muitas feras desoladas e antigas feras desoladas. A maioria deles eram monstros das sombras. Monstros das sombras eram um tipo de besta geralmente nascida em áreas com densas marcas de caminhos escuros. Plunder Shadow Arfitrente era, sem dúvida, um desses lugares. Embora os monstros das sombras fossem feras, eles ainda tinham um instinto inato de evitar o perigo. A aura imemorial da águia celestial do extremo superior os assustou, e eles se dispersaram sozinhos, sem precisar que Henry Fang os afastasse. Henry Fang e os outros chegaram suavemente ao seu destino. Esta não era a área mais profunda de Plunder Shadow Arfitrente, mas uma caverna em uma parede íngreme de uma montanha. A entrada da caverna era larga, até mesmo a águia celestial do extremo superior poderia se espremer, embora com alguma dificuldade. Depois de entrarem na caverna, Fang Yuan e os outros desceram da águia. Henry Fang colocou a águia celestial do extremo superior de volta em sua abertura imortal enquanto se movia para dentro da caverna. Com a herança do Purple Mountain True Monarch, foi muito fácil para Henry Fang chegar à área principal e ele não teve nenhuma obstrução em obter o controle sobre a formação Gu aqui. Essa formação Gu é muito boa. É organizado usando as marcas do caminho escuro e denso aqui. Apenas Fu Mortal é usado, mas tem o poder de uma formação Gu imortal, e seu melhor efeito é evitar as deduções de outros. Aqueles que foram capazes de usar as marcas naturais do Dão no ambiente para construir uma formação Fu definitivamente tinham um nível de realização de grande mestre. Isso não foi difícil para Shadow Sect. Com a atual conquista de grande mestre do caminho de formação de Henry Fang, ele só conseguia ver através dessa formação aproximadamente e não entendia profundamente seu funcionamento. Era impossível para ele construir esta formação atualmente. Henry Fang conseguiu soltar um suspiro de alívio aqui. Ele não tentou imediatamente remover o movimento do assassino investigativo sobre ele. Em vez disso, ele convocou os outros imortais Gu, um por um, para discutir com eles a sós. Como líder da seita das sombras, Fang Yuan naturalmente precisava resolver esse problema. Lady White Rabbit era extremamente obediente, ela respondia a tudo que Henry Fang perguntava. A fada Miaoyin foi um tanto ousada, depois de responder rapidamente a uma pergunta de Henry Fang, ela frequentemente perguntava de volta a Henry Fang. Seus olhos ocasionalmente emitiam olhares coquetes, e ela até perguntou quem era mais bonito entre ela e Qiao Siliu. E, na discussão com Ei Lulan, Henry Fang tomou a iniciativa de mencionar que se Ei Lulan desse uma grande contribuição, ele poderia considerar a remoção de seu acordo de aliança e a restauração de sua liberdade. Falando nisso, a situação embaraçosa de Ei Lulan foi, na verdade, um pouco por causa de Henry Fang. Depois que Henry Fang renasceu, ele mudou muitos dos eventos originais. Antes de seu renascimento, Ei Lulan já havia matado Ei Shen com a ajuda de Blazing Heaven Demônios, e completou sua vingança. Ela encontrou seu verdadeiro eu e com atitude Gu, ela procurou obter o controle da tribo Ei. Suas perspectivas futuras eram brilhantes e claro. Após a batalha na montanha Yitian, Ei Lulan perdeu suas tias, e com uma estranha combinação de muitos fatores que não estavam sob seu controle, ela finalmente acabou se tornando subordinada de Henry Fang. Assim como Ying Wuxi a considerava Ei Lulan um talento, Fang Yuan pensava da mesma forma. Depois houve Bai Ningbin. Mesmo que você não me procurasse, eu teria procurado por você. Bai Ningbin falou primeiro. Sua atitude era completamente diferente das outras, ela segurava os braços sobre o peito e olhava para Henry Fang. Você fez da corte celestial seu inimigo, o caminho justo da fronteira sul também não vai deixar você ir. Qual é o seu plano agora? Bai Ningbin perguntou. Ela também participou da batalha do gigantesco reino dos sonhos e agora estava no mesmo campo que Henry Fang. O caminho justo da fronteira sul também não a deixaria escapar. Primeiro processarei os ganhos dos recursos da seita das sombras, depois pensarei sobre isso passo a passo. Fang Yuan disse. O gigantesco reino dos sonhos desapareceu e a identidade de Wu Yihai foi exposta. Fang Yuan havia perdido esse atalho de cultivo. No entanto, depois de se tornar o líder da seita das sombras, o que Fang Yuan ganhou foi muito maior do que suas perdas. Capítulo 1380 Localização exposta. Shadow Sect pode ter sido completamente derrotado, com Sectral Soul capturado e apenas Ying Wuxi e Assistant Hair permanecendo como almas divididas viáveis, mas ainda tinha muitos recursos deixados para trás. Imortal Fu e materiais imortais ocupavam apenas uma pequena porção, as chaves eram receitas de Imortal Fu, movimentos de assassinos imortais, casas de Imortal Gu e assim por diante. Havia uma grande quantidade de receitas de Imortal Fu, incontáveis movimentos de assassinos imortais e até 12 planos de construção de casas Imortal Fu. Casa de Gelo Profundo, Fortaleza de Ferro Inquebrável, Carruagem do Rio Sangue, Castelo do Pesadelo, Pavilhão da Onda Verde, Mansão Cocom Tecelagem, Altar Dourado, Piscina do Arrependimento, Cidade das Penas Sagradas. Também havia pistas para todos os tipos de heranças verdadeiras. Por exemplo, a verdadeira herança de Baixia, até mesmo o segredo de 5 Xiangs, a verdadeira herança do Paraíso Terra na Baleia Dragão Azul,
pistas para a verdadeira herança de Red Lotus, pistas para a verdadeira herança de Reckless Savage. Naturalmente, essas verdadeiras heranças eram difíceis de obter. Se não fosse por isso, a seita das sombras já as teria pegado e usado para aumentar sua base e ajudar a refinar o feto soberano e imortal Fu. Mesmo sem essas pistas, apenas as verdadeiras heranças de Sectral Soul foram um ganho enorme. Sectral Soul Demon Venerável usou todos os tipos de métodos do caminho da alma para massacrar formas de vida das 5 regiões. Seu método devorador de almas poderia absorver as experiências e memórias de suas presas. Sua técnica de alma dividida criou gerações de membros da seita das sombras. Sua técnica de substituição de alma poderia criar uma obra-prima de espião como o Sexto Cabelo, e ele até inseriu um espião na corte celestial. Além disso, o cultivo de sua própria alma, sua forma final, Henry Fang podia lembrar claramente como Sectral Soul usou apenas sua alma para resistir às tribulações na Batalha da Montanha e Itian. Neste momento, havia 2 assuntos mais importantes diante de Henry Fang. Primeiro foi o caminho da informação, ele precisava resolver o movimento do assassino investigativo sobre ele, bem como vários acordos de aliança, e recuperar sua liberdade. Em segundo lugar estava a sabedoria Gu. Fang Yuan já havia entendido o método para desfazer as marcas do caminho da alma em seu corpo zumbi imortal. Naquela época, ele poderia recuperar o reconhecimento da sabedoria Gu e obter a ajuda massiva da luz da sabedoria. Bai Ningbing continuou, eu já tenho a rotação Yin Yang Gu agora, mas preciso avançá-la para o nível imortal antes de poder reverter este corpo feminino. Mas o caminho de refinamento é muito vasto e profundo, a rotação Yin Yang Fu também não é meu Gu vital, não tenho confiança para fazer isso. Henry Fang acenou com a cabeça, e eu entendo. Shadow Sect irá ajudá-lo a refiná-lo, este é o seu acordo com Shadow Sect. Agora sou o líder da seita das sombras, também posso reconhecer o acordo anterior. Por que precisaremos contar um com o outro por muito tempo, não é mesmo? É bom que você tenha essa consciência. Bai Ningbing olhou levemente para Henry Fang, antes de sair satisfeito. Para falar sobre isso, a seita das sombras tinha mais mulheres que homens. Bai Ningbing, Ei Lulan, Lady White Rabbit e Fairy Miaowen eram todas mulheres imortais, apenas Ying Wuxie e Fang Yuan eram homens. Após esta rodada de discussões, Henry Fang, o novo líder da seita das sombras, obteve o verdadeiro reconhecimento. Quanto a Ying Wuxie, ele ainda estava desanimado. Ele fez ouvidos moucos a tudo o que Fang Yuan disse. A intenção de matar surgiu na mente de Fang Yuan e ele queria acabar com a vida de Ying Wuxie, levando todo o imortal Fu, bem como aprendendo um método excelente, como levar a alma ao sonho. No entanto, Henry Fang pensou nisso e decidiu que não havia pressa por enquanto. Ele já havia compreendido todo o conteúdo da alma líder no sonho, e só faltavam os vermes Gu, mas esse movimento teve um fardo enorme na mente de um imortal Fu, também era complexo e muito difícil de aprender, e havia outros aspectos que eram ainda mais difíceis de levar em consideração. Mesmo que Henry Fang pegasse o imortal Fu, ele teria que gastar algum tempo antes de se tornar proficiente nele. Naturalmente, ele também tinha outros métodos. Por exemplo, o método de devorar almas. Enquanto devorasse a alma de Ying Wuxie, Fang Yuan teria memórias e uma grande quantidade de experiência relacionada para levar a alma ao sonho. Naquela época, quando Ying Wuxie acabará de nascer, ele foi capaz de usar rapidamente a alma principal no sonho, porque a alma dividida original continha grandes quantidades de memórias pertencentes a ela. Havia outra razão também, Sexto Cabelo. Sexto Cabelo era um espião colocado na terra abençoada de Langia pela seita das sombras, Henry Fang já sabia disso. Mas, depois que Henry Fang se tornou o líder da seita das sombras, ele não podia dizer com certeza se obteria o reconhecimento do Sexto Cabelo. Sexto Cabelo era uma das almas divididas de Sectral Soul, que se infiltrou na terra abençoada de Langia e lentamente cresceu em um caminho de refinamento Fu imortal. Ele e Henry Fang tinham uma relação hostil, agora, de repente, Henry Fang havia se tornado o líder da seita das sombras, embora fosse a vontade do verdadeiro monarca da Montanha Púrpura, Sexto Cabelo aceitaria isso? Henry Fang não tinha confiança. Mais importante ainda, o Sexto Cabelo não estava vinculado a um acordo de aliança da seita das sombras. Ele não poderia permitir isso. Se ele tivesse um acordo de aliança de caminho de informação, ele poderia ser facilmente descoberto pelo espírito terrestre de Langia, sua identidade seria exposta. Afinal de contas, não importava qual fosse o espírito terrestre de Langia, ambos eram especialistas em caminhos de refinamento, eles naturalmente tinham todos os tipos de métodos para ver as marcas do Dão em materiais imortais. Henry Fang não sabia qual seria a postura do Sexto Cabelo, mas ele entendeu que se ele casualmente sacrificasse Ying Wuxie e tirasse seus vermes Gu, haveria pouca esperança de que o Sexto Cabelo o reconhecesse. Sexto Cabelo não tinha muito valor, mas era membro da seita Langia. Se usado corretamente, quem diria que ele não ajudaria Henry Fang no futuro a derrubar toda a seita Langia? Henry Fang não queria perder essa possibilidade por enquanto.
Os ganhos não puderam igualar as perdas. Como tal, Fang Yuan optou por deixar Lady White Rabbit cuidar de Ying Wuxie, enquanto ele entrava no cultivo fechado para resolver o movimento do assassino investigativo sobre ele. Quando o imortal Gu do Purple Mountain True Monarch acabou nas mãos de Fang, eles não eram mais um conjunto abrangente. No entanto, esses vermes Gu mal conseguiam formar um movimento assassino imortal chamado Sabedoria Equilibra a Calamidade, que poderia dissipar os perigos ocultos para si mesmo. Embora não fosse especialmente adequado às suas necessidades, era o método mais forte que Fang poderia usar atualmente. Fang nunca usou a sabedoria para equilibrar a calamidade, mas felizmente sua estrutura era simples, usava poucos Imortal Fu e seus passos também eram descomplicados. Se fosse um movimento assassino complexo, Fang não teria escolhido tentar fazê-lo tão levianamente. A essência imortal da Data Vermelha começou a ser gasta à medida que os vermes Gu eram ativados de acordo com os pensamentos e a vontade de Fang. Pouco depois, uma luz misteriosa se espalhou do corpo de Fang. Bam! No momento seguinte, a luz misteriosa desmoronou repentinamente, produzindo um som abafado. O corpo de Fang tremeu levemente, duas correntes de sangue escorrendo pelo nariz. A ativação falhou. No entanto, esta situação estava dentro das expectativas de Fang. Novos movimentos assassinos precisavam ser tentados muitas vezes antes que pudessem ser ativados com sucesso. Homem como antes. Fang Yuan rapidamente se recuperou ao seu estado primordial e começou a tentar novamente. Segunda tentativa, fracasso. Terceira tentativa, fracasso. Quinta tentativa, sexta tentativa, fracasso. Enquanto Fang Yuan estava ativando o movimento assassino, no clã Wu da fronteira sul, o ancião supremo Ufa estava enfrentando uma pequena formação Gu. Esta formação Fu era apenas do tamanho de um tanque de água, mas usava até 1000 vermes Fu. A formação Fu estava espalhada no chão e era controlada por 3 outros imortais Gu do clã Wu, que derramavam continuamente sua essência imortal. A formação Gu foi ativada e começou a girar rapidamente como um redemoinho. Preparar? Ufa perguntou. Os 3 imortais Gu do clã Wu acenaram levemente com a cabeça, sua atenção totalmente voltada para o controle dessa formação Gu imortal. Ufa abriu lentamente a mão, revelando 2 Gu mortais nela. Um tablet de vida Gu e uma lanterna de alma Fu. Ele cuidadosamente jogou esses 2 vermes Gu na formação Fu. Esses 2 mortais Fu foram rapidamente engolfados e desapareceram no redemoinho. A velocidade de rotação do redemoinho aumentou repentinamente várias vezes. O suor cobriu as testas de todos os 3 imortais Fu do clã Wu, suas expressões ficaram pálidas e seus corpos começaram a tremer. Depois de continuar por um tempo, 2 Gu imortais caíram diretamente no chão, inconscientes. O único restante abriu lentamente os olhos e deu uma expressão de extrema exaustão. Ufa transmitiu rapidamente esta localização para Wu Yong. É provável que Wu Yihai tenha sido capturado pela Shadow Sect, já que sua tábua de vida Gu não foi quebrada. Podemos usar esta pista crucial para encontrar o esconderijo da Shadow Sect. Saquei a trincheira da Terra Sombria. Pensando nisso, Wu Yong gritou para as forças justas da fronteira sul: "Tenho uma pista, sigam-me." Saquei a trincheira da Terra Sombria. A expressão de Fang era desagradável. A sabedoria equilibra a calamidade, na verdade não pode quebrar o movimento do assassino investigativo contra mim? Parece que preciso usar um método mais forte. Neste momento, a voz urgente de Lu Lan chegou aos ouvidos de Fang e a situação não é boa. A formação Gu de Plunder Shadow Arf Trent quebrou de repente. Isso pode impedir as deduções de outras pessoas, parece que nossa localização está exposta. Eu já sei. Fang não ficou surpreso. Ele estava no controle desta formação Fu, qualquer problema na formação Fu seria imediatamente conhecido por ele. Fang não estava em pânico com o perigo que se aproximava, ele já havia pensado em uma maneira. Todos, venham. Precisamos praticar a antiga formação de batalha viagem unidirecional.